Alô, galera do Conta e Manda Podcast. Obrigado mais uma vez pela parceria. Tá no ar mais um episódio super especial. E a gente sempre agradece aqui a sua parceria. Hoje, sem Francisco Elo, não está entre nós. Subiu a plaquinha, Cadu Macri entre nós aqui. Substituição. E Cadu, meu amigo, a gente tem que agradecer mesmo, né? Com certeza. Já são mais de 20 milhões de visualizações. E essa criança aqui não completou nenhum ano. Bebê. É um bebê. Muito obrigado pela sua parceria. A gente sempre recebendo convidados especiais. Hoje não vai ser diferente. Porque eu diria que o convidado hoje é muito agradável. João Guilherme. Um deboche. O convidado de hoje. Obrigado. Prazer estar aqui com você, Éboli, com o Cadu também. Meu companheiro de função, né? Narrador de hoje TV de narrador Clube. para narrador. Ó. Pô, excelente a presença do Cadu aqui, né? Ele entende bem esse novo momento aí da comunicação esportiva. E é uma honra estar aqui, parabéns pelo sucesso aí do podcast. E vai ser um prazer a gente conversar e trocar ideias aqui. Com o João Guilherme agora e com a nação toda do lado dele. Agora explode ainda 20 mais. milhões Né? é metade da nação. Então é agora a verdade. gente completa a nação com o João Guilherme. Vamos a 40 milhões. Já né? facilita. A torcida do Mengão vai ajudar. Vamos subir os números aí, com certeza. Mas antes de mais nada, né, de começar esse papo contigo, lembrar que temos um grande parceiro acompanhando agora a trajetória do Conta e Manda Podcast, Colibril, chopp artesanal da melhor qualidade. João Guilherme vai receber o kit dele da Colibril. Muito obrigado. Após esse bate-papo. E degustarei. Olha, são 9 tipos diferentes de chopp. Beleza. 9 tipos diferentes. E o kit vai para casa direto. Diretaço. Pra geladinho, você curtir. Pronto para consumo. Preparação para o Mundial. Nada melhor. Acompanhar o Mundial, a Copa do Mundo, tomando um Colibril. Acompanhar aqui o Conta e Manda Podcast, se deliciando com Colibril. Olha a imagem do capeta. Olha a imagem do capeta. Colibril, puro néctar, chopp artesanal. Se você tem um evento, quer organizar uma reunião com seus amigos, faça aquele contato com o pessoal da Colibril. Visite as redes sociais da Colibril para conhecer melhor esse produto. DNA Carioca, chopp da melhor qualidade. Feito o nosso registro com o nosso parceiro, João Guilherme. Pois não? Os bordões, que desagradável. Que desagradável. Hein? É um deboche. deboche. Mais do que nunca. O toca-música também, toca né? música. Nessa Copa do Mundo, mais do que nunca, pelo amor de Zico. Pelo amor de Zico, né? Que, pô, essa é uma honra. A gente vai ter o Zico como nosso companheiro lá na Flamengo TV, né? O Zico agora é um embaixador do Flamengo. Ele sempre foi, mas agora de uma maneira oficial, né? Então, um privilégio realmente, pelo amor de Zico, né? Ter o Galinho com a gente lá na Como é que surgem esses bordões na tua cabeça? Cara, o Cadu, como narrador, acho que ele vai entender, assim, o dia a dia, ele é uma grande inspiração. Muitas vezes uma conversa, muitas vezes você está ouvindo uma música, muitas vezes você está lendo um livro. E, pelo menos comigo, funciona assim, tem alguma frase, alguma expressão que fica ali, que chama a atenção e fica guardada ali no subconsciente, e durante o jogo, sem planejar, vou falar isso porque vai virar bordão, você fala alguma coisa, e muitas vezes você nem lembra que você falou, porque eu sou muito assim, eu narro o jogo, mas eu não me lembro direito do que eu falei, da transmissão, depois é que eu vou ver e tal. E surge alguma coisa. E quando você percebe que o público começa a repetir, aí está criado o bordão, né? O público faz o bordão, né? Como você não lembra, chancela, né? O público que chancela. Aí, exatamente. O que desagradável foi exatamente isso. Eu fui fazer um jogo Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, em 2001. Estava chovendo bastante. E eu trabalhava com o Cláudio Vinícius Cerdeira, que era comentarista de arbitragem lá do Sport TV. Né? Ex-árbitro e tal. Grande abraço pro Cerdeira, grande figura. E o Cerdeira, ele tinha mania de ficar falando que desagradável, que desagradável, que desagradável. Cerdeira, chegou o nosso avião, que desagradável. Cerdeira, vamos tomar um cafezinho, que desagradável. Cerdeira, chegou a hora da gente jantar, que desagradável. Ele ficava falando isso o tempo todo, que desagradável, que desagradável. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí o Petkovic, num lance desse jogo, ele foi driblar o Ricardinho, o volante do Cruzeiro. Carequinha. O Carequinha escorregou e caiu de bunda em cima da bola, né? E um lance inusitado, né? Porque não era normal acontecer isso com o Pet. Aí eu falei, ih, que desagradável, hein, cara? Aí o Raul Plasma, que estava do meu lado, ele começou a rir. Aí riu. Porra, engraçado isso aí do jeito que você falou. Aí no dia seguinte, chega em casa, o porteiro do meu prédio fala comigo, porra, seu João, aquele que desagradável lá, achei legal. Aí eu falei, opa. Surgiu um.
Pois é. Temos um caminho, né? Exato. Aí o outro cara falou, ou seja, o povo cria, consagra o bordão. Então metade desse bordão é do Cerdeira, né? Dá pra dizer isso? Sim, A outra sempre metade tem. do porteiro. Sim, mas sim, do porteiro. Aí o deboche também tem o Cerdeira no Que Desagradável e tem o deboche com o Jailson Vilas Boas. Quem é o Jailson Vilas Boas? Hoje é comentarista da ESPN. Trabalhou contigo na Fox. Na Fox. Ele era editor na época. Aí eu fui fazer um jogo do Flamengo. No dia seguinte eu encontro com ele na redação. Aí ele vira para mim e fala, porra, que transmissão bacana ontem, legal. A transmissão foi um deboche. Aí eu falei, porra, Jailson, eu nunca ouvi isso. Deboche para mim é outra coisa. Aí ele falou, não, cara, vou te explicar. Lá na minha comunidade, deboche é uma coisa boa. Quando o cara tá no baile, pega uma menina bonita e tal, a menina mais bonita do baile, porra, fulano é um deboche. Quando o cara fez um golaço lá na pelada, porra, que deboche, hein, que golaço. E ficou na minha cabeça. Aí o tempo passou, Arrascaeta. Arrasca, aí pra lá, pra cá. Arrasca na versão artilheiro. Exato, assistência pra cá, passe pra lá, gol aqui. Eu falei, Arrascaeta, você é um deboche. E aí pegou. São as inspirações, a gente vai ouvindo as coisas e lança. O Rômulo faz com Você é Ridículo, né? Tem aquela coisa? O Everaldo, né? Everaldo, perdão. Everaldo, esse aí é o Ele Everaldo. trouxe da narração americana, né? Os americanos narrando, eles falam, it's ridiculous. Exatamente. E ele trouxe pro brasileiro um ridículo elogioso, um né? ridículo elogioso. De, o que você tá fazendo é inacreditavelmente bom. Exato, Você é ridículo de bom. Exato. E ele Você sofreu muda com a galera que é fã da Lady Gaga Exato. num show. Lady Gaga, você é ridícula. Num show do intervalo do Super Bowl. Ele porque- meteu Você é ridícula. Os assinantes da ESPN do esporte estavam acostumados. Exato, Os fãs da Lady Gaga que estavam só curtindo o show, ele virou trending topics Exato, em críticas. exato, e aí ele teve que, durante a transmissão, falar, gente, olha só, eu tô elogiando ela no nível mais alto possível. E aí, porque aquele público daquele dia, né? tava misturado, né? Era um público que muitas vezes não acompanha o esporte durante toda a temporada e não entendeu direito, que realmente é o deboche, o ridículo, você muda um pouco, completamente o sentido original. Você vai no dicionário é outra coisa, né? Mas aí as pessoas entendem e tal, e acabou pegando. Tá aí. Aliás, Everaldo, ó, um beijo. Grande Desculpa, craque, desculpa craque. a confusão, gênio também. Craque, Rômulo, craque. outra figuraça Nossa, também. Que genial, agora genial. Se apoia muito nos predicados Sim, também. sim. E esse aí eles também... eles vão estar naquela lista lá? Ele tá aproveitando. Daqui a pouco. E ele se apoia muito nessa mudança agora de conceitos e de possibilidades. Usa, né, principalmente o Rômulo, algumas palavras assim, que a galera hoje em dia fica muito impressionada nas redes sociais, que há uns 20 anos atrás talvez ele fosse sofrer, né? Você tocou num ponto interessante, porque eu nasci em outro mundo, né? A minha geração, ela tem esse detalhe aí. Eu nasci em 1971, então na minha infância era o quê? Era o Jornal dos Esportes, Cor-de-Rosa e tal. O rádio, né, que era o grande veículo da época, junto com a televisão em preto e branco, às vezes colorida, com um bombril lá na antena para você pegar uma imagem legal. E aí o tempo foi passando e a minha geração, quem tem hoje 50, 51 anos, hoje vive nesse outro mundo, né? E é um privilégio para nós, porque a gente viveu o mundo antigo, o século passado, e hoje tem tudo aqui, acompanha essa evolução e acaba valorizando ainda mais isso e podendo usufruir ainda disso tudo. Mas né? isso te exige um F5 constante, porque Sim. você está sempre conversando com Sim. dentro de uma metamorfose geracional. Com uma né? turma cada vez mais nova também. E com novas visões, novos hábitos, novos conceitos, interpretações, Exato. julgamentos. E falando, né, de grande narrador, a gente falou do Everaldo, do Rômulo, o Edson Mauro é um grande exemplo disso, né? Querido, parceiro Edson Grande, Mauro. extraordinário narrador, que é um cara que está sempre antenado na linguagem e tal. Eu tenho Aliás, tenho a honra e o orgulho de fazer hoje a dobradinha com o Edson Mauro na Rádio rapaz, Globo. Muito legal, muito legal. É um motivo de dupla, hein? muito orgulho. Excelente, parabéns. Eu estou sempre na audiência lá. E eu tenho uma coisa que me ajuda muito. Eu tenho um filho de 10 anos e tenho outro de 17. E eles são da geração videogame total. Eles são gamers. Então, muitas vezes, eles falam comigo de um jogador que eu não conheço. Muitas vezes eu vou jogar videogame com eles para conhecer o time que eu vou narrar. Que legal. Porque é bem legal isso aí. Que legal. O videogame para estudar, para fazer jogo de time que não é conhecido muito a bom. melhor coisa. Porque você tem o cara fisicamente muito parecido com o que ele é, você tem as estatísticas, você tem as características. Então, os meus filhos me ajudam Te muito municiam, nisso né? também. E eu sou muito ligado em Eu uso a rede mesma social. estratégia, tá? É bom, videogame é maravilhoso. Porque você se diverte e o meu trabalha. filho, que agora está com 19 anos, mas usa a mesma estratégia. É bom
é bom. Você se diverte e você está ali aprendendo, é impressionante o conhecimento da garotada hoje com o futebol internacional, é exatamente por isso, né? Eles estão ali assimilando todas essas informações. E eu sou um cara muito ligado em rede social, né? Eu gosto muito de comunicação. E a rede social é o grande veículo de comunicação da atualidade, na minha opinião, né? Hoje eu acho que tem até mais abrangência do que a TV aberta. E quando eu falo rede social, eu falo todas as redes, né? E incluo também o streaming já nisso tudo aí. Então, eu sou um cara muito ligado, muito plataforma atento. digital, mundo plataforma digital, né? Multiplataformas. Eu estou sempre ligado ali, acompanhando. Nessa minha andança por rede digital que surgiu o Malvadão. O Malvadão. O Malvadão é uma expressão da internet. Exatamente. Que você trouxe para você na narração. O que acontece? Início da pandemia, o Flamengo liderou um movimento para o futebol voltar antes, o que gerou muitas críticas na época. E aí a própria torcida do Flamengo, inspirada num funk da época que eu não sabia que existia, começou a falar nas redes sociais, o Flamengo é o culpado de tudo, o Flamengo é o malvadão da história, o Flamengo sempre é o errado, é o malvado. Aí eu fiquei lendo aquilo, Flamengo malvado, Flamengo malvadão. Aí um dia na Fox, eu no ar falei, vamos falar agora, tem um novo apelido aí, hein? É o Mengão Malvadão. Aí pronto, pegou e tá aí até hoje. É assim que surge as coisas, cara. Assim. O malvado mais querido do país. Né? Isso aí, o malvadão. Elcio Venâncio que mandava, ô, mais querido. E um ponto interessante, né, Éboli, até pra gente seguir nesse papo com o João, do futebol internacional, teremos uma verdadeira catarse agora, que vai ser a Copa do Mundo de Clubes. Fantástico. E para quem é amante do futebol, de 2 em 2 anos vai ter uma Copa do Mundo, né? Fantástico. De clubes e seleção. Fantástico. Clubes e seleção, ou seja, a gente vai viver essa loucura e entre elas também a Olimpíada, ou seja, a gente vai ficar todo meio do ano se deleitando. Eu queria que você falasse um pouquinho da Copa do Mundo. E mais uma conexão com esse universo dos games, né? Sim. Porque esses cruzamentos que vão acontecer agora nos Estados Unidos são cruzamentos que a gente busca no game. Ali, no game já acontece há muito tempo. No game já acontece há muito tempo, né? Agora deixou de ser virtual e vai ser real, né? Vai ser real, né? Teremos Botafogo e PSG, Flamengo e Chelsea, Palmeiras e Porto, que Fluminense e Borussia Dortmund. Hora, né? Chegou a hora do Botafogo. Na hora do Botafogo, o Paris Saint-Germain vira a seleção de 70. É uma missão ingrata, realmente. Vai chegar animado e é candidato, inclusive, ao título, né? Da Copa do Mundo. Tomara que eles estejam de ressaca da Champions League. Estarão. Muito vinho, muito champanhe ou tal. soltinhos, felizes. No embalo da Champions League. Exatamente. É aquilo, é verdade. Tem razão. Muito bem observado. Mas, assim, vai ser extraordinário, né, cara? A minha sensação é de que nós estamos vivendo a Copa do Mundo do Uruguai de 1930, a primeira Copa do Mundo de seleções. Essa é uma Copa do Mundo de clubes mesmo, diferente de todos os formatos anteriores, daquele Mundial que ainda existe no final do ano, do Mundial que nós tivemos aqui no Brasil em 2000. É completamente diferente, vai ser histórico e é um privilégio estar participando disso e o futebol brasileiro ter 4 representantes, né? O país com mais representantes, porque o Brasil dominou o futebol da América do Sul nos últimos anos e ganhou 4 Libertadores, ganhou 6, né? Mas 4 levaram Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo a estar nesse Mundial. Vamos desfrutar, né? Isso aí é que a gente tem que fazer, desfrutar, aprender, curtir, guardar e venha o que vier, tudo é lucro, estar lá é maravilhoso, né? Isso sempre mexe com a fantasia do torcedor de que é possível competir. Você agora vai vestindo uma camisa que é a camisa do Flamengo. Sim, né? Rapaz, é verdade, que responsabilidade. A gente até vai entrar nessa linha, né, nova editorial que você hoje abraçou para a tua carreira, que é a Flamengo TV. Mas assim, é uma missão muito difícil para todos os brasileiros. Sem dúvida. Isso é inegável. E eu acho que para os que são de fora da Europa é uma missão muito difícil, né? Hoje você tem uma equipe como o Al Hilal, por exemplo, da Arábia Saudita, que ela é muito forte. Inclusive acabou de contratar o Inzaghi, técnico da Inter, né, que perdeu lá daquela maneira a final PSG, ele foi para lá, está buscando outros reforços, outros jogadores importantes, mas já tem um time muito consistente, muito forte desde a época do Jesus. É uma equipe, né, que eu acho que pode fazer um bom Mundial, pode brigar pela segunda vaga do grupo do Real Madrid, mas, sinceramente, não é porque eu estou na Flamengo TV e sou o Flamengo. Eu acho que o Flamengo das equipes da América é a que tem mais condições de fazer uma boa campanha, né? De chegar nas oitavas de final.
pelo elenco que o Flamengo tem, pelo trabalho que está sendo feito. Eu acredito que o Flamengo chegar às oitavas de final é o objetivo. E a partir daí tudo pode acontecer. Eu até ia chegar nesse ponto, né? Porque a gente fazendo um recorte do Mundial de Clubes anterior, né? Que os brasileiros e sul-americanos estavam parando antes de chegar na final, né? E os europeus ganhando todo ano. Os últimos brasileiros que ganharam. 2012 o Corinthians, 1-0 contra o Chelsea. E aí depois teve o São Paulo em 2005, o Inter em 2000. O último foi o Corinthians. Foi o Corinthians. Tudo vitória magra de 1-0. Depois a gente teve troféu de igual para igual. Exato. Foi o troféu de igual para igual, Flamengo e Liverpool e Palmeiras e Chelsea. O troféu de igual para igual. Prorrogação. Os dois foram para prorrogação, mas no fim perderam o título. Que mostrou, logicamente, naquelas ocasiões, as forças desses dois times, fato. Que dominam o futebol da América do Sul. Que foram os que conseguiram os melhores resultados, apesar de perder. Perderam competindo, ou minimamente ali. Também tiveram seus insucessos. Assim como o Palmeiras e o Flamengo também pararam na... Chegaram numa final e antes também pararam. Foram eliminados antes, pagaram... E assim, até pelo ponto que eu tava dizendo, né? Quem venceu por 1-0 um jogo só, né? Exato. O Inter fez 1-0 no Barcelona, o goleiro melhor em campo. O São Paulo 1-0 no Liverpool, o goleiro melhor em campo. Ganhar um jogo de 1-0, né? O recorte das 3 últimas vitórias ok. Mas e ganhar vários europeus dentro do campeonato? Ficou assim, é difícil falar impossível no esporte, né? Mas ser campeão da Copa do Mundo de Clubes para o time da América do Sul, se não é impossível, é quase, né? Quase. Só não é impossível porque é futebol, né? Sim. E essa é a graça do futebol. Tem um aspecto aí que eu acho que pode aumentar um pouco a nossa chance, que é o fato da condição física, porque estamos no meio da temporada. Algo que nós sofremos no final do ano e eles se beneficiam. Por exemplo, o Botafogo na última edição chegou lá numa condição... Chegou na véspera do jogo, Chegou se arrastando. Exatamente, por causa do calendário. Foi o pior dos cenários todos, né? Exatamente, final de temporada, muitos jogos decisivos, importantes, uma temporada histórica. Chegou lá na véspera do jogo e deu no que deu. Dessa vez não, eu acho que as equipes chegam fisicamente com uma condição adequada no meio da temporada e os europeus já no final da temporada. Isso pode fazer com que se crie uma resistência maior, mas na prática, gente, se um europeu não ganhar o Mundial de Clubes, vai ser uma surpresa muito grande. A tendência é que a Copa fique na Europa, né? A gente falou aqui de como o Flamengo encarou o Liverpool em 2019 com o Jorge Jesus. Cara, eu acho que depois do Jorge Jesus, o Felipe Luiz é o técnico mais abraçado pela torcida. Sem dúvida, com altos, porque ele passou de estagiário a melhor que Jorge Jesus e técnico da seleção brasileira e voltou a ser estagiário e agora voltou a ser bom de novo. Eu acho que aquelas coisas de Flamengo, acomodada, né? Não deu? Nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Aquelas coisas de Flamengo, 880. 880, né? Mas assim, as pessoas têm que entender o seguinte... crise ou rumo a Tóquio, né? Exatamente, o Flamengo... E agora na TV do Flamengo eu sinto isso na pele. E entendo ainda mais, e o Cadu entende também, porque ele é da Botafogo TV, nós que somos da TV de clube, nós somos do clube e somos cobrados como realmente o time é cobrado, né? Vocês aí da Flamengo TV, tem que falar isso, tem que mudar o time, tem que falar com o presidente, está tem que fazer passando pano, Estão João passando Guilherme, aí direto, estão passando pano, você é funcionário e tal, aquela coisa toda. Então, a pressão realmente é muito grande e o Flamengo, por ter muita gente... Uma paixão inexplicável. É uma loucura, cara. Por exemplo, recentemente a gente viveu, tá tudo errado. Aí, de repente, vem uma classificação na Libertadores que foi realmente traumática, porque aquele final de jogo com o Deportivo Táchira inesperado completamente. Aquela classificação com gosto amargo. Exato, né? Classificamos, mas foi esquisito. Aí vem um baile domingo. Aí saiu daqui, foi pra cá e tá tudo certo, e rumo ao Mundial, e vamos lá, vai dar. E você nessa. E a gente nessa gangorra. Ou seja, é emoção, né? Emoção total. Mas o Felipe, ele vem passando por isso. E eu acho que é importante para ele passar por isso, porque esse é o ano da consolidação do Felipe como treinador. Porque ele começou no ano passado, assumiu em setembro, ele era um aspirante, ele teve um início extraordinário, que eu poucas vezes vi no futebol. Chegou, ganhou títulos relevantes, ganhou tudo que disputou, e aí começaram as oscilações. Então não era só coisa boa.
esse lado ruim, essa pressão, mesmo ele conhecendo o Flamengo, sendo jogador do Flamengo, torcedor do Flamengo, agora ele sente na pele sendo treinador. Então isso tudo está amadurecendo muito o Felipe Luiz, para ele se consolidar nesse ano de 2025 como o grande técnico que a gente, eu pelo menos tenho convicção de que ele será. Né? Que atmosfera que você está imaginando que vai encontrar nos Estados Unidos? Cara, o Flamengo por Copa onde do Mundo. passa... Copa do Mundo. Recente, a última pré-temporada do Flamengo foi nos Estados Unidos, o estádio lotado. O basquete do Flamengo vai jogar contra o Orlando, na casa do Orlando, e o coro é de Flamengo. Mengo. Sim. E a rapaziada do Orlando fica assim, que é isso aqui? Que é isso? Cara, e agora você, como narrador da Flamengo TV, vai encontrar a massa rubro-negra lá também. O que você está imaginando de ambiente, cara? Eu não estarei sozinho, eu estarei com muita gente. Cara, vai ser uma invasão. Vai ser uma invasão de muita gente que vai de fora. E tem muito brasileiro nos Estados Unidos e tem muita torcida do Flamengo nos Estados Unidos, principalmente na Flórida e ali na região de Massachusetts. São cerca de 150 mil brasileiros nas cercanias de Boston. É uma colônia imensa e grande parte dela torce para o Flamengo. Existem vários consulados e embaixadas do Flamengo em todas as partes do mundo e o pessoal está marcando de ir para lá. Vai ter a casa do Flamengo. Aliás, todos os clubes brasileiros vão fazer ações. Tem um ponto onde... Isso é muito bacana. Isso é a muito do Flamengo importante. será em Orlando, no Icon Park, né? Na fase de grupos teremos ali os jogos, todo o entretenimento e seguindo na competição, a casa continuará lá aberta para receber. Vai ser uma festa, uma excitação total, uma loucura. Eu acho que as pessoas estão indo para lá, e eu também, né? No meio deles e como um deles, né? Mas com a responsabilidade de ter o microfone da Flamengo TV nas mãos e contar essa história. A gente está indo muito feliz, né? Excitado, animado e sonhando. Eu sonho. Sonhar não paga imposto, não tem taxação, eu estou sonhando. Se der, deu, maravilhoso. E estar lá, essa realidade é incrível. Quem sabe, cara? Mas eu acho que o Flamengo, assim, uma campanha... com os pés e as mãos aqui, né, no juízo e os pés no chão, se chegar às quartas de final, é uma campanha fantástica. Fantástica. E chegando ali, quem sabe, né? Mas eu tenho como uma primeira meta, campanha incrível, épica, memorável, quartas de final. Eu acho que vai ser espetacular. E aí vai depender muito dos cruzamentos. Por exemplo... se o Flamengo ficar em primeiro no grupo dele, e aí ele vai ter que superar o Chelsea e fazer saldo nos dois outros jogos, ele pega o Benfica nas oitavas de final. Foge do Bayern de Munique. É o que a gente está imaginando. Na teoria. Exatamente. Porque tem o Boca Juniors, que está muito mal, ou seja, eu acredito que as duas vagas do grupo C vão ficar com Bayern e Benfica, e a tendência é que o Bayern seja o primeiro. Se o Flamengo pegar o Benfica, gente... Tem jogo? Tem jogo? Tem jogo. Mais jogo do que teria, de repente, contra o Bayern, né? Sim, o Bayern é uma das grandes equipes da Europa e do mundo no momento. Então, Flamengo e Benfica é um jogo que abre a possibilidade do Flamengo chegar às quartas de final. Então, assim, se der esse jogo... a animação vai crescer. Aí a nação vai ficar doida e segura, não tem como. Aliás, segurar. que combinação de camisas também. Bayern, Boca e Benfica. Lindo. Muita história, né? Esse grupo tá pesado, né? Todos com a letra B, né? Benfica. Só faltava o Botafogo tá ali também, que faria Fogão, mais de um grupo. Mais do que nunca o Auckland vai passear. Não sei... O Auckland tá em todo. O turismo. Auckland, ele já passearia em qualquer grupo, né? Mas nesse aí a tendência é que vai ele tirar seja... muita foto. Ele já tem muitas milhagens, né? Porque eles vão Já, sempre aos jogos mundiais. Lá Vão se da divertir. time da Oceania, vai lá, joga. Antigamente perdiam um só e já ficavam pelo caminho. Agora Um arroz de fazer festa de campeonato mundial. Turismo, tem que ter um representante. Pô, logo João, pra lá. eu queria até, você falou do Felipe Luiz, até chegou a ser ventilado por alguns, pensado e imaginado como técnico da seleção no período antes da chegada efetiva do Carlo Ancelotti. Seriam duas questões dentro de uma só. Você acha que o Felipe no futuro tende a ser, ou seguindo nesse caminho, um nome para suceder o Ancelotti? E o que você está esperando do Ancelotti na seleção brasileira?
primeiro técnico dessa futebol moderno, Sim. internacional, comandando a seleção? Eu acho que o Felipe houve aquela pressa que é muito comum, né, dos dias de hoje. Já tem que botar o Felipe Luiz na seleção brasileira. Como eu disse, o Felipe é um iniciante e tem um início que poucas vezes eu vi na história do futebol um treinador ter. Ele praticamente ganhou tudo que ele disputou na base, no profissional, já tem taças relevantes no profissional, mas não é agora. Não é o momento. Como eu disse, ele está se consolidando, se formando, aprendendo cada vez mais, né? Ganhando experiência nos momentos ruins, que são poucos, mas que pesam muito por ser o Flamengo, e nos momentos bons. Mas eu acho que lá na frente, sem dúvida, ele é um treinador que eu vejo indo para a Europa. Ele tem uma característica muito forte pela formação dele como jogador e identificação dele com o futebol europeu, de trabalhar na Europa. E muito lá na frente, eu acredito que sim, que ele vai ser técnico da seleção brasileira. Eu tenho essa impressão. E em relação ao Ancelotti, cara, muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. É uma experiência e uma chance para nós incrível e que eu acho que tem uma importância muito grande pelo seguinte... o brasileiro, pela sua história, que é inigualável com a seleção brasileira, ninguém tem a história da seleção brasileira, o brasileiro ele é soberbo e arrogante no futebol. Não precisamos aprender nada com ninguém. Nós é que vamos lá para fora ensinar. Eles não podem vir para cá e ensinar nada para a gente. E isso atrasou o nosso futebol. E nós temos que agradecer a um cara essa mudança toda. Jorge Jesus. Ele rompeu isso no futebol brasileiro. Ele chegou aqui, muita gente, quem é esse cara? Lá de Portugal, dirigiu o Benfica. E ele fez algo aqui que tirou o futebol brasileiro da zona de conforto. Ele obrigou os outros a melhorarem. E aí ficou muito nítido, com a presença dele aqui, que os nossos técnicos eles estavam acomodados e parados no tempo. E aí os clubes começaram a buscar fora. O Botafogo foi buscar o Luiz Castro, o Palmeiras o Abel Ferreira. E isso foi cada vez mais encurtando o mercado para os técnicos brasileiros. Tem esse lado ruim para os nossos treinadores. Mas tem um lado bom também, porque está claro que eles precisam melhorar, evoluir. Tem um caminho para recuperar. E nesse momento eu não via nenhum técnico brasileiro gabaritado para assumir essa missão da seleção brasileira. O Dorival e o Fernando Diniz, infelizmente, não deram conta do recado. E foram os dois últimos brasileiros campeões da Libertadores. Exatamente. Eram os técnicos do momento, né? Esse assim, é o problema. Atiramos nos que tínhamos e agora? Foi uma tentativa desesperada de proteção de mercado. Tem que ter um técnico brasileiro. Aí quem nós vamos pegar? Os campeões. Fernando Diniz, primeiro, não deu certo. Dorival, não estavam preparados para a missão. E você ter um técnico estrangeiro do gabarito do Carlo Ancelotti aqui, eu acho que é uma oportunidade fantástica. Mesmo que a cultura de futebol dele não tenha a ver com a essência do futebol brasileiro, eu li um artigo sobre isso e achei muito interessante. O Ancelotti, ele é um italiano, ele tem uma visão europeia, muitas vezes ele tem situações de jogo que ele se resguarda mais, ele não é tão ofensivo, mas ele é um treinador extraordinário e nós temos que adequar o futebol brasileiro ao mundo, com os talentos que nós temos, formar um coletivo forte. Nós não temos mais o individual que desequilibrava como antes. Nós não temos mais Pelé, nós não temos mais Romário, nós não temos mais Ronaldo, mas nós continuamos tendo Temos Neymar? Ou não temos mais também? Eu acho que não, cara. Não sei. Eu nesse momento aqui, hoje que dia que é? 3 de junho? 3 de junho de estamos 2000 Lembrando que nós estamos gravando esse podcast antes da data FIFA. Então nós teremos os jogos aí, os primeiros jogos do Ancelotti. Sim. Jogos que não representam o trabalho do Ancelotti, mas dali pra frente, né? Dessa data FIFA em diante que a gente vai observar o trabalho do Ancelotti. Mas Neymar hoje, você acha que o Neymar deu uma mãozinha pra gente desistir dele? Contra o Botafogo ele deu. Literalmente. Cara, até esse momento, dia 3 de junho de 2025, o Jorge Jesus, voltando a falar nele, o tempo está provando que ele estava certo, né?
Porque o Neymar, até agora, a participação dele no Santos é uma participação muito abaixo de quem esperava voltar ao futebol para estar numa seleção brasileira e defender a Copa do Mundo. Posso voltar mais até? Pode. Luiz Henrique. Sim, no Barcelona. Sim, exatamente. No Paris Saint-Germain, perdão. No Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Exatamente. Ou seja, eu, nesse momento, eu não acredito, mas eu estou torcendo muito para estar errado. Para virar meme. Para daqui a um ano... Ah lá, o João Guilherme falou isso e errou. Porque eu gostaria muito de ver o Neymar na seleção brasileira, porque acho que o talento dele pode nos ajudar. Ele é um excepcional, um extra classe, que vai ajudar esse conjunto do Brasil, mas eu não enxergo isso hoje. Então eu acho que o Brasil, que tem grandes jogadores que fazem sucesso na Europa, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Rafinha, a gente tem a volta do Casemiro, que eu considero muito importante, porque é uma liderança que o time precisa. Nós temos jovens jogadores que estão estabelecidos na Europa e com destaque. E o Ancelotti é um treinador capaz de formar um conjunto, uma família Ancelotti, né? Lembrando da última Copa que ganhamos a família Scolari, né? Ele é capaz disso para fazer com que o Brasil chegue e ganhe. A última vez que ganhamos uma Copa, eu me lembro bem, já estava na imprensa trabalhando, o Filipão assumiu um ano antes da Copa e logo de cara ele foi eliminado por Honduras na Copa América. O mundo acabou. Se tivesse rede social naquela época, eu não sei o que teria acontecido. Era uma crise sem precedentes. Aí o Romário teve desentendimento com ele, não foi convocado. Ele apostou no Ronaldo, que as pessoas... Do mesmo jeito que eu olho hoje para o Neymar e falo assim, eu não acredito, eu olhava para o Ronaldo um ano antes e falava, eu não acredito. Então, o que aconteceu com o joelho dele também era difícil acreditar, né? Essa é a minha esperança do Neymar, porque eu acho que o caso do Neymar é mais fácil, porque só depende dele. Se ele quiser... ele consegue, mas ele tem que querer. Será que ele tá afim? Tem que ajudar, né? Exatamente. E o Ronaldo, eu olhava e falava assim, cara, ele não vai conseguir jogar. E jogou. Ele mostrou que ele era um fenômeno. Então, são elementos que me dão uma esperança e eu acho que vai ser uma experiência muito positiva e que vai mudar o caminho aí do futebol brasileiro. Acho que não pode ficar mais dependente, né, de um jogo. Seleção brasileira que depende de jogador, eu acho complicado, sabe? Sim. Porque a gente tem um talento para distribuir responsabilidades. Exato. E assim, não dá para só depender de um jogador. O jogo ele é cada vez mais tático e ele é cada vez mais coletivo e físico, né? Então, é claro que o talento ele faz a diferença. Sempre vai fazer a diferença. Mas o talento num coletivo forte, ele vai decidir os jogos. O talento sozinho, eu acho que dificilmente ele vai conseguir alguma coisa. Queria passear mais pela tua nova fase. Rapaz, tá interessante. Tô me divertindo. Você é curioso, né? Porque a gente que trabalha com o jornalismo esportivo sempre tem aquela pergunta: qual é teu time, né? Torce pra quem? Ouvi isso durante 36 anos. Alguns se sentem à vontade, outros não. Por motivos diferentes, né? O julgamento é constante. Às vezes as pessoas confundem, né? Acho que porque você é Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, você quando está trabalhando, está torcendo também para aquele time. Não é isso que manda o profissionalismo. Sim. Mas agora sempre uma situação curiosa. Se antes você driblava essa pergunta, hoje você faz questão de falar. Não preciso nem falar nada, né? Eu já apareço com a camisa do time, já, né? Tá tranquilo. Se libertou, né? Aliás, é uma sensação maravilhosa, porque assim, eu comecei a trabalhar na imprensa, na Rádio Carioca, em 1988, no Rio de Janeiro, eu tinha 17 anos. A partir do dia que eu estreei, dia 8 de novembro de 1988, eu nunca mais usei a camisa do meu time, cara. Nem dentro de casa? Poucas vezes, escondido. Caraca. Bem escondido, para não dar um flagrante. Desde 88? Até eu não usava. Chegar na Flamengo TV. E assim, o que eu fazia? Eu usava a camisa, por exemplo, eu tenho uma camisa do Fenerbahçe, aí eu usava. Isso. Usava a camisa do Barcelona, mas mesmo assim alguém falava, então tu torce pro Barça, eu sou Madrid, hein? E tal. Mas assim, mala também. Sempre tem alguém pra torcer pro rival, né? E esses times globais, né? Eu sou Galatasaray, você Fenerbahçe tá errado. Aí eu usava a camisa do Liverpool, o cara, eu sou torcedor do United e tal, aquela coisa. Mas assim, a camisa do meu time, eu fiquei 36 anos sem usar e confesso que ficava um pouco frustrado com isso, mas eu não me sentia à vontade. Porque um narrador que transmite jogos de futebol de todos os times, você aparecer publicamente com a camisa de um time, eu considerava um desrespeito às outras torcidas.
né? E um indício que eu tinha convicção de que seria mal interpretado. O cara apareceu com a camisa de um time. Por exemplo, tem uma história minha fantástica. Eu, numa dessas minhas ânsias de querer aparecer com uma camisa de um clube na rua, eu tinha uma camisa do Grêmio, muito bonita. Camisa lindíssima do Grêmio, que eu acho uma das mais bonitas do nosso futebol. Aí eu vesti a camisa do Grêmio e saí na rua com os meus filhos. Aí um rapaz chegou e falou assim, pô, João Guilherme, posso tirar uma foto com você? Pode, meu amigo. Claro, não tem problema não. Tirou a foto. E aí ele tirou uma foto minha com os meus filhos. E aquela foto foi para a rede social. Pronto, o João Guilherme virou torcedor do Grêmio. O meu sogro bateu boca comigo antes de você ir para Flamengo TV. Ele é flamenguista. Em 2021 você ainda estava, acredito eu, na Fox. Sim. E aí a gente estava numa resenha de torce para aquele. Meu sogro não é do mundo do futebol e ele me usa para entender e conhecer alguns clubes. Eu já tinha conversado aí, eu nem sabia disso. com o João em vários momentos e o meu sogro virou e falou, não, porque o João Guilherme é Grêmio, né? Eu falei, não é. Aí ele eu não é. Não sou Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, você quer apostar comigo que ele é Flamengo? Aí o meu sogro, quando eu fui firme assim, o meu sogro recuou. Então, e eu não sabia. Ele falou, pô, mas eu vi e tal, eu não sabia da existência do assunto. Agora, tô juntando os assuntos. Tá vendo? E o meu sogro ficou durante muito tempo assim nesse embate comigo, eu falei. Aí quando você foi pra Flamengo TV, aí eu dei uma espetada nele, eu falei, viu? Tá vendo? Ainda bem que não apostou, guardou seu dinheiro. Aliás, quando o cara chega perto de você e erra o teu time, é o maior elogio, Sim, né? Mostra que você tá... e isso aconteceu assim, de 2019 para cá, na campanha da Libertadores da América, criou um vínculo muito grande meu com a torcida do Flamengo. Então, assim, o meu público passou a ser a maior parte da torcida do Flamengo, mas eu já ouvi, por exemplo, você é atleticano, porque eu também fiz muitos jogos do Atlético em momentos especiais, criei uma identificação com a torcida do Galo. Já ouvi que era botafoguense, pô, tu é Botafogo, você narra o jogo do Flamengo, mas você é botafoguense. E eu falava, não, cara, eu tô aí, eu amo futebol, eu te amo futebol, eu amo futebol e tal. Mas aí, com esse episódio do Grêmio, eu tive a convicção plena, falei assim, eu não posso aparecer com camisa de time nenhum, porque eu virei gremista. Né? Até o dia, recentemente, que eu fui fazer fotos para o lançamento da Flamengo TV. Aí, amigo, aí eu vesti a camisa do Mengão, mas que sensação maravilhosa. Aí tirei a foto e postei imediatamente. Falei, olha aqui, ó, eu não precisei mais responder a pergunta, estava respondida. Eu sou Flamengo, claro. Você está com uniforme de trabalho agora. Uniforme de trabalho, e que para mim é uma honra muito grande. A família denuncia, muitas vezes a família, você está sem, mas a filha está com camisa. O sobrinho. Não quer dizer nada, meu pai torce por um time diferente do meu. Não Sim, quer dizer nada. o meu também, o meu pai era Botafogo. Então, era Botafogo. A minha mãe também torce por um time diferente do meu. Então, João, até assim, eu passei, entre aspas, por isso também, né? Mas como a repercussão de quem narra em rádio, ela é bem menor, né? Acho que agora não mais, porque... Hoje em dia, na época, no passado, não. As redes sociais hoje em dia, você entra no Instagram do cara que narra em rádio, você vê o rosto dele. Sim, isso é legal, há 20 anos atrás, Hoje é você rádio com imagem, ouvia... tudo tem imagem. Rádio hoje tem imagem, isso é demais, né, cara? 20 anos atrás, você ouvia o cara narrando, ouvia ele apresentando e Era não aquela tinha voz ideia. misteriosa. Você cruzava com um cara na calçada e você conhecia pela Você voz, imaginava, esse cara é né? bonito, não tinha ele ideia. é Ele é alto, ele é baixo e tal. boa, né? E assim, incrível. com a sua, ainda na saída do rádio pra televisão, você passou a ter, assim, as pessoas passaram a te conhecer mais, né? Sim. No meu caso, na rádio, eu até, inclusive, comecei na Rádio Carioca também, em Oh, 2006. que legal, na Rua México. Em 2006, Rua que México. legal, Rua começamos México. no mesmo lugar, que bacana. Em 2006. Mas eu fiquei durante 95% da minha carreira no rádio. Sim. E eu me senti muito à vontade, porque ninguém me conhecia e pouca gente ainda me conhece, mas no rádio você tem uma tranquilidade um pouquinho maior, né? Sim. E, assim, a sua passagem do rádio pra TV, queria que você falasse um pouquinho sobre as principais mudanças. Eu, como narrador, sim. O silêncio do cara do rádio na TV me incomoda demais na hora de narrar. Sim. E eu queria que você falasse como é que foi essa transição rádio-TV, porque são duas narrações diferentes, e agora uma terceira, YouTube. É bom conversar com o narrador, né, cara? Porque ele te entende. E foi exatamente isso aí que você falou que mais me deixou desesperado, cara. Porque eu fiz um teste. Eu trabalhava na Rádio Gazeta de São Paulo, e aí o Mauro Betting, né, que hoje é comentarista do SBT, da TNT, o Mauro Betting trabalhava no Sport TV, que estava começando, e na época só tinha um narrador no Sport TV, o saudoso Deva Pascovitch, e muitos eventos chegando e precisava de mais um narrador. O Mauro Betting virou para mim, pô, você não quer fazer um teste lá na televisão, no Sport TV, para ser narrador? Eu falei, pô, cara, quero, nunca pensei, nunca tinha pensado mesmo, meus sonhos eram todos voltados para o rádio, mas quero sim. Tal. Fui lá, fiz um teste, narrei, eu lembro que o meu teste é interessante isso aí, cara. Eu narrei um tempo de um jogo de futebol, Corinthians e Palmeiras, um set de um jogo de vôlei
um quarto de basquete, uma prova de natação, uma prova de atletismo e uma prova de hipismo. Eu fiquei 4 horas dentro de uma cabine e o cara me dava lá a ficha do evento e eu narrava. Interessante, né? Foi legal isso aí. Eu tava indo bem até a parte do hipismo. Quando chegou no hipismo, eu acho que eu ia me complicar um pouco. E assim, na hora, eu não sabia de nada. O cara falou, narra aí, pô. Aí, beleza, narrei. Só que eu demorei 2 meses para ser chamado. Aí eu pensei, porra, me dei mal, né? Fui reprovado. Pô, aí um dia... Fui mal no hipismo. Me quebrei. Aí não gostaram de mim. Aí um dia o cara me liga, o meu chefe na época, Pascoal Filho, já falecido. Ô, João Guilherme, tudo bem? Tal, Pascoal, trabalho aqui no Sport TV. É o seguinte, amanhã você tem que estar 3 da tarde no estúdio, lá na produtora, que nós vamos sair para Indaiatuba. Você vai narrar amanhã Suzano e Olímpicos pelo Paulista de vôlei, masculino. Falei, porra, então eu tô contratado? Ele falou, não, tá, contratado, parabéns, você é nosso narrador e tal, amanhã você apresenta lá. Beleza. Aí eu fui, cara, assim, e fiz uma transmissão com o Paulo Lima, que era o repórter, né, experiente Paulo Lima. Sim. E isso me incomodava muito no início, porque na minha primeira transmissão, que eu cheguei assim, eu fiz uma transmissão de rádio na TV. Então falava pra cacete o tempo todo, quase não respirava. Tem imagem, mostrava, posicionava a bola. E não tinha barulho, subida de som de torcida, nada, era pá, o narrador o tempo inteiro. Aí o Paulo Lima, na volta de Indaiatuba na van, falou comigo assim, João, você não está no rádio, fique em silêncio, muitas vezes isso é bom, valoriza a sua transmissão e o ambiente do público vai encher a tela da televisão e o cara vai sentir saudade da sua voz. Eu nunca mais esqueci disso, cara. Aí eu comecei a fazer isso. E aí, nas minhas primeiras transmissões, eu narrando incomodado, cara. Eu falei, porra, eu tô falando muito pouco, isso não tá legal. E aí eu via depois e encaixava bacana. Então, demorei uns 2, 3 meses assim para me sentir confortável com isso. Foi a grande diferença, né? Porque a narração de televisão, ela tem técnicas completamente diferentes da narração de rádio. E vindo para o momento agora... tá sendo legal também, porque é o seguinte, eu voltei a ser um narrador de rádio. Porque lá na Flamengo TV, como o Cadu também faz na Botafogo TV, a gente narra o jogo sem imagem. Isso. E como é um jogo sem imagem, a gente tem aquela dinâmica, né, de narração de rádio, então estou voltando a ser um narrador de rádio. Então essa foi a grande diferença que eu demorei um pouco para me adaptar. E realmente isso aí, antes o cara me conhecia assim, eu falava, por favor, dá para... dá o troco aqui, ou eu quero comprar um refrigerante. Ela, pô, você é aquele rapaz que trabalha na Rádio Tupi, eu ouço lá no Giro Esportivo e tal. Você é o João Guilherme? Na televisão, não. Aí as pessoas já viam, pô, você é o cara que narra no Premiere, você é o cara que narra no Sport TV. No combate. Pô, já foi o senhor das lutas, você. Exatamente. Você se sente, pô, e as pessoas me conhecem. No combate já. No auge, o combate voando. A história é muito boa essa daí. E assim, pô, que legal. Então é uma diferença realmente muito grande, mas que hoje isso já não existe mais. Todo mundo é conhecido, né? Porque a rede social, ela dá a oportunidade de todos terem a sua imagem conhecida, né? E eu acho ainda impressionante como tem gente que gosta do ritmo da narração do rádio. Ah, é muito legal, né? Porque hoje em dia todo mundo vê o jogo. Exato. Os jogos todos são transmitidos. Você tem o jogo no celular a qualquer momento, mas muitas pessoas recorrem à narração do rádio. Vem... Às vezes tem um problema do tempo, né? Delay. Do delay. A sincronia das transmissões. Mas eu digo, o frisson da dinâmica, a emoção. O ritmo. Tô vendendo meu peixe aqui, não. Não, mas Sou filho do rádio mesmo. Porque assim, eu acho que a narração de rádio, ela é uma narração técnica. Ela é fundamentalmente técnica. Você, através da sua voz, você desenha a imagem que a pessoa e você dá detalhes que a transmissão da TV não dá. Por quê? Porque não precisa. Né? O narrador da televisão, ele é um complemento da transmissão. Ele diz o nome do jogador que está com a bola, ele traz informações em relação àquele jogador, à equipe, atualiza o placar e tal. E ele traz emoção. Eu levei muita coisa do rádio para minha trajetória de televisão, a vibração, a emoção. Mas a narração da televisão, o narrador é um complemento. No rádio, ele é a transmissão. E ele ali demonstra a sua técnica em localizar a jogada, em descrever o lance, em passar os detalhes. E o YouTube... Passa a bola para a equipe, né? Exato. Você brincar com as vozes diferentes. Porque, por exemplo, na televisão, eu narro assim, por exemplo, um jogo do Flamengo. Vem Léo Ortiz.
Ele vai chegando no campo de ataque. Deram espaço pro Léo Ortiz. Ele passou pro Arrascaeta. Ele chutou. Toca a música. Gol do Mengão. Essa era a narração de televisão. A narração de rádio... Vem Léo Ortiz do campo de defesa pela direita, ele rompe a linha divisória do gramado, Jorge Cury fazia isso maravilhosamente bem. Ele rompe a linha divisória do gramado, ele está na meia direita, ele vai chegando na entrada da área, ele fez o passe pro Arrascaeta dentro da área pela direita, bateu cruzado, toca a música, gol no gol. Percebeu a diferença? Zicaço, aço! Uma aula para quem tá em casa aí, que gosta de rádio e de TV e de futebol. Valdir Amaral gostava de nomes grandes. Sim. Porque aí a bola ia, Paulo, César, Caju, e a bola vai indo. Ícones, toca para Carlos, Alberto, hoje a bola tá indo. E ele tá no nome do jogador ainda. O Jorge Cury fazia um negócio que eu tenho usado muito nas transmissões da Flamengo TV, e eu tenho dado crédito a ele, claro. Ele falava entre a linha lateral do campo e a da área perigosa. Isso é maravilhoso. Você tá vendo ali, cara. E aí eu falo, como dizia o grande Jorge Cury, Michael está entre a linha lateral do campo e a da área perigosa. Cara, isso é maravilhoso. São coisas eternas na comunicação que independem da época, do tempo. A parceria com Ponta, né? Que na TV o repórter ele só dá informação ali. Você conta nos dedos a participação do repórter numa transmissão. O Ponta ele trazia o detalhe que a imagem da transmissão de hoje em dia traz de uma maneira muito minuciosa. Hoje em dia. O que é que só você viu. Exatamente. E na época que o Silvio Luiz Genial falava isso, as transmissões ainda não tinham os recursos de hoje. Eram poucas câmeras. Então, assim, você tinha a imagem, mas você não tinha os detalhes. Né? Um marco nisso de tecnologia na televisão de transmissão que eu me lembro foi o tira-teima na Copa de 86. Copa do México. O início do VAR. Isso. Bonequinho de pau. Era um videogame tipo Atari da nossa época. Atari. Mas assim, era demais. Você via, olha o lance, que legal, parou, voltou. Realmente, eu estava impedido. Isso não existia. Então, assim, a gente via o que acontecia. Então, tem muita coisa que passou despercebida. E o genial Silvio Luiz falava pro Eli Coimbra, o que é que só você viu? E ele fazia rádio na televisão. Maravilhoso. Né? Realmente são mundos muito diferentes, né? E até dentro disso, até nós três somos filhos do rádio, né? Sim, e a gente muitas das vezes vai puxar pro rádio, mas a gente vê também até na televisão. Sabe por quê? Porque o rádio é a grande escola da comunicação. Era exatamente onde eu ia chegar. Isso. Grandes nomes da TV, talvez os principais, passaram pelo rádio. Quase todos. E aprenderam com o rádio. Só que, isso aqui é rádio. Rádio. Quem tá fazendo é rádio. Com imagem. Que já acontecia há algum tempo. Mas assim, a gente tem percebido, lamentavelmente, né, assim... não sei se você vai me entender, mas eu acho que o rádio tem perdido um pouquinho. A gente tinha antigamente o torcedor na arquibancada com o radinho. Sim. Hoje em dia eu já não vejo mais. Se tem, são 2, 5, entre 40 mil no arquibancada, 80 mil. Sim. O rádio tem perdido, mas você tem percebido que o rádio tem perdido essa força nas pessoas que ouvem, mas na formação de novos talentos. Você percebe que novos comunicadores e repórteres e comentaristas continuam sendo formados pelo rádio para municiar a TV e o YouTube? Eu acho que ficou um bom tempo sem haver essa renovação, né? Eu me lembro que tinha quando eu comecei, no final dos anos 80, virada para os anos 90, tinha uma geração que era João Guilherme, Sidney Marinho... Luiz Carlos Pereira, que depois acabou virando Lucas Pereira. E eu me lembro que naquela época a gente acabou indo para um caminho diferente. Eu e o Lucas fomos para a televisão fechada, que estava começando, a gente saiu do rádio. O Sidney ainda ficou um tempo em rádio, mas depois foi fazer trabalhos no interior, trabalhos alternativos, e hoje está lá fazendo um grande trabalho na Litoral News com a equipe dele. Mas aí o rádio ele ficou muito tempo sem ter essa renovação. Surgiu o Evaldo José, né, que durante muito tempo... anos com o Evaldo. Grande Evaldo, esteve competente. Aqui conosco no Conta e Manda. Sim, competentíssimo, Evaldo José, mas ficou muito tempo parado. Hoje você tem o Cantarelli, que Exato. é um representante de uma nova geração. Agora a gente tem novos narradores aparecendo no rádio, e eu incluo a gente como narrador de rádio também, Cadu. E aí eu acho que o Cadu Macri é um grande nome da nova geração. O Bruno Cantarelli é um nome de destaque da nova geração. O Rafa Penido é um nome importante também, de muito talento da nova geração. O Hugo Lago. O Renan Moura. Ou seja, eu já citei aqui alguns nomes. E isso é muito importante, porque, por exemplo, existem
profissionais que são exemplares. Que eu tenho sempre a oportunidade, eu cumprimento, parabenizo e procuro ficar perto. Quando eu encontro, por exemplo, o José Carlos Araújo. Eu falo, garotinho, você é um exemplo. Para mim, que estou aqui com 53, eu vou tentar chegar na tua idade igual você. Você é sensacional. O Edson Mauro, extraordinário, né? O próprio Luiz Penido. Mas, assim, eles têm até por uma questão de idade... eles não têm mais muito tempo pela frente, é humanamente impossível. Então, necessariamente, essa renovação ela vai acontecer, demorou a acontecer, mas felizmente está acontecendo. E o rádio, ele nunca morrerá. E você falando só do Rio, isso, hein? Só do Rio de Janeiro. Posso falar dos meus parceiros que estão lá de São Paulo. Oscar Ulisses, que é outra referência. Isso, Oscar Oscarzinho. Ulisses. Mas você tem uma Éder nova Luiz, geração. Luiz. Por exemplo, no Sistema Globo de Rádio. Né? Você tem o Vinícius Moura, que já partiu para a ESPN. O Vinícius é um que fez esse caminho que nós fizemos lá atrás. Ele saiu do rádio e foi para a televisão, inclusive está fazendo um trabalho. O Rodrigo Bittar hoje faz rádio e TV também. Tem um narrador na Transamérica que eu acho muito bom, é Guilherme Lage, que narra também no YouTube, canal Gold. Exatamente. Muito bom narrador. Acho muito bom narrador. Muito bom. Assim, obviamente que o rádio, ele não tem a força que ele tinha nos anos 50, 60, 70, 80, mas ele está aí. E o rádio, ele se adapta, ele ganhou a imagem e ele está no YouTube. Nós temos um trabalho fantástico que a Itatiaia faz, que a Jovem Pan faz. E o que as TVs de clube, neste momento, fazem, porque não podem transmitir os jogos com imagem, nada mais, nada menos do que fazer rádio, né? Então, o rádio, ele está muito vivo, ele está muito forte, ele está presente. Agora, realmente, a gente percebe que a nova geração, até por uma questão de influência, ela não tem o hábito que a minha geração tinha de ir para o estádio ouvindo rádio. Outro dia eu fiquei até emocionado que chegou um cara perto da cabine da Flamengo TV e ele mostrou para mim o celular dele no YouTube. Ele falou, estamos aqui ouvindo você. Eu falei, caramba, isso aí é uma coisa que as pessoas faziam antigamente com o rádio. Eu achei muito legal. Mas realmente é uma questão de geração, né? Os meus filhos, por exemplo, eles não têm o hábito de ouvir futebol no rádio. Isso é uma coisa mais da nossa época, né? Mas essa garotada acompanha a internet, acompanha o YouTube e está tendo acesso à narração do rádio também, que eu acho que é espetacular. Né? Sem saber. Ele entra no YouTube e está assistindo você na Flamengo TV. Você ouve rádio? Não. Você ouve rádio. Eu diria que o rádio está posicionado de uma outra maneira, né, nessa linha de produção, mas com um papel igualmente importante. O meu filho de 10 anos, o Pedrinho, que eu acho, inclusive, que vai trabalhar nesse nosso meio, porque ele tem umas sacadas e uma visão de comunicação muito interessante. Ele virou para mim outro dia e falou assim, papai, você está narrando diferente lá na Flamengo TV, né? Você está narrando mais rápido, papai. Você está falando mais, né? Porque ele não te pegou narrador de rádio, né? Exatamente, porque desde quando ele nasceu, eu já era narrador de televisão. Eu narro em televisão desde 97, né? E ele tem 10 anos e ele percebeu isso. Pô, papai, você está narrando diferente, né? Você está narrando mais rápido. Pô, mas tá legal, eu tô achando legal, papai. Eu falei, pô, que beleza, meu filho, que você está gostando. Ou seja, é isso aí. Eu acho que isso reflete bem essa nova realidade, né? Com a nova geração. O meu querido Edson Mauro, que sempre tem sacadas maravilhosas, brilhante. Recentemente, no apagão, quando teve o apagão, e muita gente recorreu ao radinho de pilha. Isso. Ele falou, o rádio vai salvar o mundo ainda. Não, o rádio é eterno. João, voltando à questão da Flamengo TV. Sim. Você tem que ter algum tipo de cuidado extra nessa adaptação ao falar para o Flamengo, falar sendo supervisionado pelo Flamengo? Sim. Alguma orientação já de cara, olha, evita isso, evita aquilo, tem que ter esse cuidado? Eu vivo agora... Sem ser aquela chapa branca constante. Sim, eu evito agora, por exemplo, eu vivo agora o oposto do que eu vivi durante 36 anos. Né? Quando eu era um narrador de emissoras de rádio e televisão, eu fazia o jogo olhando para os dois times e os dois públicos. Então, se eu narrava Flamengo e Vasco, eu estava pensando na torcida do Flamengo, mas estava pensando na torcida do Vasco. Quando fazia jogos locais e clássicos nacionais, é importante. Quando fazia um jogo de um time brasileiro com um time do exterior, você normalmente puxa mais para o lado do time brasileiro. E quando faz um jogo da seleção brasileira, está todo mundo junto, você puxa para o lado da seleção brasileira. Agora, na TV de clube, é o oposto. Agora eu faço o jogo para a torcida do Flamengo, fazendo a linguagem da torcida do Flamengo, mas com uma preocupação que eu acho fundamental nesse trabalho.
eu não posso jamais distorcer. Eu vou torcer. Agora, mais do que nunca, eu devo torcer. Porque eu estou junto com aquela torcida. Mas eu não posso jamais distorcer. Porque aí entra o meu princípio da profissão, do jornalismo. Se estiver jogando mal, tá jogando mal, cara. Se foi pênalti, foi pênalti. Se não foi pênalti, não foi pênalti. E lá na Flamengo TV, a gente procura fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Você torce, mas você segue princípios da sua profissão. Você não pode jamais distorcer os fatos. Né? Isso é bacana porque isso é uma evolução do conceito do veículo de comunicação próprio do clube. Porque essa é a nossa meta lá. A gente já teve exemplos nesse início, né? Tá todo mundo tentando ainda encontrar o melhor formato. Os clubes estão cada vez mais investindo nisso, e o Flamengo, mais uma vez, está puxando a fila de investimento para um conceito mais profissional do seu próprio veículo, que é a distorção, é o desrespeito, você cair num estereótipo, né? Que eu acho que é ruim para quem faz. Exato. Né? Cair num estereótipo, aquela coisa de... Vamos citar o exemplo que aconteceu no Campeonato Carioca, que a Flu TV não falava o nome dos jogadores do Flamengo. Não né? pode. Gol deles, gol da... Fica uma coisa meio estereotipada, né? E assim, no mundo... Caricatural. No mundo que a gente vive, né? Muito turbulento, muito violento, e que o futebol é cada vez mais uma paixão que as pessoas usam para extravasar as suas frustrações, porque é isso que acontece. Né? A violência sempre existiu, mas era muito menor. Né? E num mundo em que as pessoas estão cada vez mais frustradas, competitivas, a gente vive uma realidade de poucas oportunidades, as pessoas usam o futebol muitas vezes como uma forma de colocar revoltas para fora. E a gente vê cenas tristes, lamentáveis. Eu não consigo entender por que alguém da camisa do Vasco não pode ficar perto de alguém com a camisa do Flamengo. Eu não consigo entender. Por exemplo, se algum vascaíno passar perto da torcida do Flamengo ou algum flamenguista passar perto da torcida do Vasco, provavelmente ele vai ter problemas. Isso não é legal. Gente, cada um escolhe o que quer. Você torce para o seu time, eu torço para o meu time, com respeito, com rivalidade. Ah, você perdeu para o meu time, você não ganha no meu time, que legal. Mas acabou, cara. Acabou. As pessoas têm que conviver. É um esporte, é uma diversão, é trabalho para mim. Para vocês, nós vivemos disso. Para o torcedor é uma diversão. E as pessoas levam muito a sério. Mais sério do que coisas sérias. Está mais agressivo, né? Eu vejo as pessoas se importando muito mais com um palpite de jogo. Por exemplo, ontem eu gravei um vídeo para Flamengo TV dizendo o seguinte: jogo duro, Flamengo Internacional, mas eu acho que o Flamengo tem condições de passar pelo Internacional e vai passar. Eu gravei esse vídeo. Cara, soberbo, arrogante, você não presta, você é isso, você é aquilo. E eu não vejo esse tipo de manifestação em outras situações muito mais graves na sociedade, que nós temos todos os dias vários exemplos. Entendeu? Essa revolta. Exato, não tem, era para ter. Cá entre nós. Então, assim, a nossa missão na comunicação, isso aqui é uma arma perigosíssima. Eu estava até falando com o Cadu aqui, nós gravamos até um vídeo. Você imagina o Cadu chega lá na Botafogo TV e fala assim: ah lá, é o Botafogo vencendo do Flamengo, o time do cheirinho, eles ficaram no cheirinho. Aí eu chego na Flamengo TV, ah lá, o Botafogo, vão chorar, chororô. Cara, isso é muito perigoso, porque nós somos a voz do clube. Então, a gente falando isso na TV do clube, a gente está falando pelo clube. Então, o clube está incentivando isso, colocando gasolina nessa fogueira. E a nossa missão não é essa, cara. A nossa missão, e na Flamengo TV nós temos esse princípio, é falar para a torcida do Flamengo de um jeito que a torcida do Flamengo entenda, goste, se sinta representada e que aquele canal seja a fonte oficial de informação do Flamengo. E falar do adversário, porque o Flamengo ele não joga sozinho, ele precisa de um adversário, ele precisa dos outros clubes. Falar do adversário com respeito, respeitando a instituição, respeitando os seus torcedores. Eu acho que esse é um recado e o nosso legado que a gente
tenta passar trabalhando em TV de clube, e o nosso propósito na Flamengo TV é exatamente esse. O adversário faz parte da informação que você está passando, né? Exato. Assim, então, o torcedor fazer isso, tudo bem. Agora, nós que somos profissionais, não dá. Isso é passado, então, hoje, porque muitas vezes o clube estimula isso, né? Você distorce mesmo, brinca, sacaneia. Não pode dizer que foi pênalti contra. Sempre. Hoje Flamengo, a linha editorial para você é uma linha mais jornalística do que... Quando nós chegamos na Flamengo TV, isso que eu falei aqui agora ficou muito claro. O nosso objetivo é falar para a torcida do Flamengo, falar para o público rubro-negro e não desrespeitar os rivais, né? Falar, repetir, ecoar coisas que vão ofender, que vão magoar, que vão desrespeitar uma instituição. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer um trabalho profissional para a torcida do Flamengo, né? E essa é a missão que a gente tem lá na Flamengo TV, e isso foi passado claramente para a gente. Até porque quando um clube recorre a profissionais que já têm um lastro de carreira, como você, como a Dani, né? Sim. E outros que fazem parte da estrutura, eu acho que já parte do princípio que aqui vai ser diferente. Se não fosse assim, eu particularmente não aceitaria, né? Falar assim, não, você tem que narrar lá, mas tem que zoar todo mundo, zoar os rivais, falar que é isso, falar que é aquilo, porque todo time tem o seu apelido, né, que a outra torcida coloque, que deprecia, todos têm, né? Não, João Guilherme, você tem que falar isso aí, fala lá, narra daquele jeito, sacaneia os rivais. Eu falei, meu amigo, obrigado, mas não dá não. Ô, João. E eu acho que essa é uma nova etapa da TV de clube e que vai ser muito construtiva, positiva e que vai levar a uma ampliação do nosso mercado de trabalho, como eu já começo a perceber que está acontecendo. Os clubes estão investindo mais nisso. Muito mais nisso. E assim, quanto mais um investe, eu percebo que os outros investem também para não irem... Assim, o Botafogo lançou um estúdio novo no ano passado, o Fluminense está para lançar agora na Flu TV um novo estúdio, o Vasco tem uma estrutura bacana. A própria torcida cobra. Olha lá, TV dos caras. Flamengo contratou um centroavante bom, o Botafogo tem que contratar também, só que a cobrança não é só mais pelos jogadores e sim na estrutura. É um caminho super natural, né, Cadu e João, de você saber trabalhar o seu produto, a sua marca. Exatamente. Então você ter o seu veículo de comunicação para você se comunicar da melhor maneira com o seu cliente e da maneira correta, investindo. Pô, isso é o caminho que tá todo mundo fazendo, o mundo inteiro faz isso. E a rede, exatamente. Assim, quando eu fui convidado para fazer parte do projeto da Flamengo TV, me foi mostrado o seguinte: aqui está a Barcelona TV e aqui está a Real Madrid TV. Essa é a nossa referência. É isso aqui que nós queremos fazer. Porque lá fora, isso é muito comum, muito forte, muito consolidado. Benfica TV, uma das maiores do mundo, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Benfica, Real Madrid, todas elas têm televisões que as torcidas consomem, tem canais oficiais de informação que o público vai lá primeiro para saber, para consumir. Qualidade das... E convivem perfeitamente com a imprensa que não é a imprensa do clube, né? O público tem essa opção de escolher o que mais lhe agrada, né? E eu acho que a função do veículo do clube oficial é trazer a notícia oficial mesmo do clube. Se o clube, através da sua emissora, divulgar, é porque, de fato, aquela informação ela se complementam, João. Uma coisa não anula a outra. Exatamente. Isso aí. Um veículo não anula o outro, se complementam. É um complemento. Cada um tem um viés, né? Assim, você vai assistir... Um complemento totalmente relacionado à paixão, à exclusividade daquele cliente. Exato. E o público escolhe. Né? E de repente ou pode até acompanhar tudo. Os dois. Consome o pré-jogo da Flamengo TV, assiste ao jogo na TV e depois volta pro YouTube da Flamengo TV. E ele cumpriu ali as partes que para ele, em cada momento, era bem-vinda. Ele ganha mais uma opção, tudo né? Faz parte do mundo, do mundo multitela. Isso é ótimo, né? Ô, João, um ponto assim, interessante, eu acho que muita gente que está acompanhando o papo vai ter essa curiosidade. Você construiu tua carreira começando no rádio. Sim. Crescendo, saindo do Rio para ir para São Paulo, e depois passando a TV, e agora você faz um movimento que você durante muito tempo quis evitar, por vários motivos, não contar o seu time. Sim. E hoje, agora, todo mundo sabe o seu time. Sim. E, evidentemente, você vai para a Flamengo TV querendo ficar muito tempo. Sim. Mas você acha que essa confissão ou esse caminho profissional que você tomou, futuramente, numa eventual abertura de portas ou não, pode te atrapalhar? Assim, você acha que um profissional que admite em algum momento, sou Flamengo, pô, agora eu quero voltar a trabalhar na ESPN, na Fox, no Sport TV... Você acha que a resistência da emissora, do público, como é que você encaixa o profissional hoje em dia nisso? Assim, eu acho que esse é o tipo de
coisa que a gente só vai saber lá na frente, né? Vivendo, né? Vivendo. Mas eu já vivi algo parecido com isso a partir de 2019, né? Quando eu fiz aquela narração do gol do Gabigol, quando eu fiz a campanha do Flamengo na Libertadores, eu fiquei muito ligado ao Flamengo naturalmente, né? E, de alguma forma, já existia isso. Pô, mas ele é um narrador muito ligado ao Flamengo, então é melhor colocá-lo num outro jogo do que num jogo do Flamengo. Você saiu de escala? Você acredita que você saiu de escala para Não, disso? sim, isso aconteceu. Ah, com certeza. Sim, aconteceu na ESPN, falaram comigo, conversaram comigo. Falaram, João, você tem uma ligação muito forte com a torcida do Flamengo, mas a gente quer que você não fique só ligado à torcida do Flamengo. A gente quer que você narre jogos de outros times, então nós vamos tirar você dos jogos do Flamengo. Conversaram comigo isso lá na ESPN, entendeu? Então, era uma coisa que já acontecia naturalmente a partir de 2019. Se vai prejudicar no futuro, eu não sei. Agora, eu tenho um palpite. Eu acho que não vai prejudicar pelo seguinte, porque eu vejo um caminho muito amplo para segmentação na comunicação. Eu acho que as TVs de clubes e os canais que vão transmitir jogos de clubes, eles vão se consolidar cada vez mais. Eu tenho uma experiência que eu apresentei durante uma década, programas de esporte na televisão no final da tarde, né? E quase todo dia eu ouvia a seguinte queixa: porra, mas você não falou do meu time. Você só falou do Flamengo, você só falou do Corinthians, você só falou do São Paulo, do Palmeiras, você não falou do Vasco, você não falou do Botafogo, você não falou do Grêmio, você não falou do Internacional. E o público que cobrava isso tinha razão. Por quê? A televisão, ela vive de audiência, né? A comunicação, aquela piadinha que as pessoas... você quer engajamento? Claro, todo mundo quer engajamento. Se não quiser engajamento, fica em casa, não fala nada com ninguém, fica escondido. Todo mundo quer engajamento. Então, assim, engajamento significa audiência. As televisões vão atrás de audiência. Quem dá mais audiência? Flamengo, Corinthians, os times de maior torcida. Então, eles naturalmente têm mais espaço no dia a dia. Os outros times, quando eles estão bem... eles ganham mais espaço naturalmente, mas na média Flamengo e Corinthians têm mais espaço. Então tinha muito essa reclamação e eu não sabia o que falar. Eu falei, cara, realmente não falamos do seu time hoje. Há alguns anos isso acabou, porque o cara que é torcedor do Vasco, ele vai nos canais do Vasco para saber a informação do Vasco. Eu estou citando o Vasco como um exemplo, mas vale para qualquer time. E isso é um caminho que está cada vez mais consolidado. Eu vou procurar as informações do meu time, onde falam do meu time. Então, eu segui esse caminho e acho que não seria prejudicado exatamente por isso, porque eu entrei nele e acredito que nele ficarei. Com certeza você já deve ter ouvido nas redes sociais o pessoal te perguntar, mas quando que a Flamengo TV vai transmitir com imagem? Todo dia. Eu quero com imagem, porque eu quero parar de assistir onde transmite. Muito e bom, a gente sabe bom. que é uma situação quase que, hipoteticamente falando, pelo menos hoje, financeiramente falando, é improvável. Houve uma troca de pergunta. Porque durante 36 anos eu ouvia a pergunta diariamente. Qual é o seu time? Todo dia perguntava, qual é o seu time? Qual é o seu time? Eu não respondia e tal, enganava e tal, aquela coisa toda. E agora as pessoas já sabem meu time. Então veio a outra pergunta. Vai transmitir com imagens? Vai transmitir com imagens? Todo dia pergunta. Você acha que a gente vai chegar em algum momento desse dia? Eu acho que não, mas... eu acho que vai. Você acha que sim? Eu acho que vai. Eu acho que vai também. Por exemplo, até explicando para o público que acompanha lá a Flamengo TV. Por que o Flamengo não faz os jogos com imagem? Gente, existem competições diferentes e contratos diferentes. O Campeonato Brasileiro, o contrato acabou de iniciar e vai até 2028 para 2029. Então, até lá, as emissoras que pagaram pelos direitos de transmissão terão as imagens. TV Globo, Sport TV, Cazé TV, Record, Amazon. As imagens serão lá do Campeonato Brasileiro. Libertadores da América. 2026 é o último ano desta concessão. Ano que vem vai ter a negociação para um novo ciclo de 4 anos. Aí terão novas possibilidades. Por que não uma TV de clube não chegar e brigar para transmitir os jogos do seu time? Eu acho que é perfeitamente possível. Já para agora, para 27? Pode ser. Eu não digo nem que sim, nem que não, mas não duvido.
Acho que é possível. Copa do Brasil, se não estou enganado, o contrato vai até 2027. A partir de 2028 é um outro contrato. Então, eu acho que é um mercado que, com o crescimento, com os clubes percebendo o potencial que isso tem de arrecadação, de engajamento, de fidelização da sua torcida com o clube, eu acho que é um mercado que pode crescer muito através de parcerias. Por que não as grandes emissoras e redes de televisão terem parcerias com as TVs de clubes e colocar o conteúdo dentro dos seus players também? Isso tudo são possibilidades que... Há um tempo atrás a gente achava pouco provável o que está acontecendo agora com a Cazé TV. Exato. Então, assim... Tudo mudando rapidamente. E a Então, Cazé TV é um divisor de águas na comunicação moderna, né? Sem dúvida, um divisor de águas. Agora, você tem hoje produtos que suprem essa carência, né? Porque no material editado, você tem a imagem com a sua narração. Sim, né? sim, exatamente. Vocês têm o direito de ter essa imagem para fazer o material editado. E né? usa a força das redes sociais, né? A gente coloca lá os melhores momentos, coloca as narrações, e isso acaba tendo uma amplitude muito grande. Eu aprendi uma lição com a narração de Flamengo e River Plate de 2019. Ali eu entendi o seguinte: mais importante do que o ao vivo, do que o momento, é o que fica registrado. Porque naquele jogo eu tinha a seguinte concorrência: TV Globo aberta e o Fox Sports tinha uma outra transmissão, eram 2 transmissões de Fox Sports. Eu estava no Fox Sports 2. Ou seja, a minha transmissão estava lá no cantinho, escondidinha e tal, tinha menos gente assistindo a minha transmissão do que as outras 2. E né? foi uma transmissão criada já para atender uma característica, um perfil rubro-negro. Já segmentou. Já era uma Flamengo TV ali. Era... O nascimento da Flamengo TV. Por quê? Porque durante a campanha... Rapaz, isso é uma longa história, hein? Nossa Senhora. Conta e manda, João. Porra, isso é uma longa história. Rapaz, cortes bombásticos no Conta e Manda. Não, porque ali foi o seguinte, eu fiz a campanha do Flamengo toda, né, até a semifinal ali. E chegou na final o Flamengo e havia uma identificação muito grande do João Guilherme e do Zinho, que era o meu parceiro, com a torcida do Flamengo. Mas aí... é um primeiro start realmente de segmentação. Só que as nossas transmissões eram transmissões que eram exaltando os feitos do Flamengo, e isso gerava incômodo nos rivais, nos antes-torcedores do Flamengo. E aí o Edu Zebini, diretor do Fox Sports, ele teve a ideia de fazer o seguinte: cara, eu vou fazer uma transmissão que a torcida do Flamengo está acostumada e vou fazer uma outra transmissão para atender principalmente o mercado de São Paulo, que está torcendo contra o Flamengo, né? Como o restante do Brasil todo torceu contra o Flamengo, obviamente. Foi mais ou menos esse é um fato. O River Plate, fato. naquele dia, tinha a maior torcida do Brasil. Certo não? Certo, né, Marcelinho? Concorda comigo? E aí, então, o que acontece? Normal. Aí ele deu esse passo. E ali, realmente, foi um marco, assim, em termos de segmentação, né? E aí eu fiz essa transmissão ali no Fox Sports 2, a transmissão foi para o Maracanã, o som ambiente, que a torcida do Flamengo estava lá, e criou-se essa identificação. Então, realmente, você tem razão, foi o primeiro passo que me levou, anos depois, a esse caminho de estar hoje na Flamengo TV. Nesse dia, quem estava na Flamengo TV, Evaldo José. O Evaldo José narrou o jogo lá? Narrou o jogo na Flamengo TV, o 2019 foi dele. Que legal. Foi antes do Emer Show chegar lá. Foi, exatamente. Que legal. E o Emerson que segue, né, com vocês, né? Sim, muito legal. Sim, o Emerson tá lá. E eu até acompanhei o dia da apresentação da nova Flamengo TV, a forma carinhosa como o Emerson te tratou, né? Porque o pessoal de casa fica, às vezes, com aquela impressão, pô, agora vai chegar o João Guilherme, vai desbancar o menino, e você foi muito carinhoso com ele, muito gentil, achei muito bacana essa eu achei muito troca. Interessante o Emerson ter permanecido, o Láslo também ter permanecido, e algumas pessoas da produção, a Tainá, a produtora, permaneceu também, porque eu acredito que é um reconhecimento de um trabalho que foi feito, né? Infelizmente não deu para continuar com todo mundo, porque a ideia era fazer algumas coisas diferentes, mudar um pouco a cara, mas foi considerado importante ter alguém do que já era antes da Flá TV, né, entrando na Flamengo TV. Então, acho que foi muito justo a permanência do Emer Show, do Láslo, e está sendo muito legal. Foi muito bem recebido por todos lá no Flamengo. Estou em casa, né? Estou me assistindo em casa, estou à vontade. O senhor deixou uma coisa no ar aí. Ih, rapaz, o que é? Olha o repórter. Ficou o bicho aí. O que é? Da segmentação dessa transmissão, te causou algum desconforto na época? Você ficou
XP da vida com alguém. Porque teoricamente era para ser a transmissão no Fox 1 já com você, né? Cara, assim, há uma coisa que a gente não pode negar, né? Existe muito bairrismo, né? E a força da comunicação nos últimos anos, com a perda de espaço do Rio de Janeiro, ela está concentrada em São Paulo, né? Então, São Paulo e Rio, eternamente, tem aquela rivalidade. Num cenário lógico, o narrador fez a campanha inteira do Flamengo. A torcida do Flamengo gosta daquele narrador. O narrador, o Flamengo está na final contra um time de fora do Brasil. O narrador tem que fazer a transmissão do Fox Sports, né? Mas aí esses componentes de bairrismo, de rivalidade, Rio-São Paulo, isso acabou pesando também numa decisão. Acabaram pensando mais no público que não ia torcer para o Flamengo no mercado de São Paulo do que no público do Flamengo. Então realmente aconteceu isso, mas que eu não tenho nada a reclamar. Para mim acabou sendo ótimo e tá aí, o resultado tá na história. Até aí, te encaminhou e te aproximou ainda mais do torcedor do Flamengo. A estratégia de você criar uma segunda narração foi meio que já uma confissão de que, olha... Exato. Precisamos reconhecer que... Assim, eu achei, na época, confesso, um erro. Eu não faria aquilo, né? Mas tem esses elementos que foram colocados ali. A gente tem Até porque eu acho que alimenta ainda mais o bairrismo. Exatamente. Quer dizer assim, não, nós vamos botar uma outra transmissão aqui que vai atender um público que não é do Flamengo. Assim. Houve uma tentativa ali de fazer algo novo, de se criar um estilo, que era uma coisa muito comum no Fox Sports, né? As narradoras ocuparam um espaço maior na televisão graças ao Fox Sports, a uma iniciativa do Fox Sports. Ali surgiu Renata Silveira, Natália Lara, Isabelle Moraes, a Luz Ogaib, todas elas começaram ali em 2018. E num projeto de narração feminina e tal. E aí seguiram os seus caminhos. Então o Fox Sports ele sempre teve essa vocação de buscar novidades. E é uma emissora que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nela, porque ela marcou época realmente aqui na televisão brasileira. Mas eu acho que foi isso. Eles tentaram, vamos fazer um formato diferente, vamos fazer uma televisão, uma transmissão que vai atender o público do Flamengo, uma transmissão que vai atender o público secador, que não gosta do Flamengo. E foi isso. Mas acabou, para mim, sendo fantástico. O Flamengo ganhou e foi bom. Virou, da sua parte, uma narração histórica. Sim. 2019... Totalmente inesperada, assim. Aconteceu, 2019, cara. João, tem uma coisinha de antes e depois para você na sua Sim, carreira? sem dúvida. Sem dúvida. É o melhor ano da sua carreira? Dá sem dúvida, sem dúvida. E tem muito do antes e depois por isso, assim. O antes de 2019, eu era um narrador que tinha muita identificação com o Flamengo, tinha muita identificação com o Atlético Mineiro, tinha muita identificação com o Botafogo, mas os anos finais de Fox Sports, porque os outros times do Rio não estavam na Libertadores. E eu era um narrador carioca que fazia os jogos dos times cariocas na Libertadores. E só tinha Flamengo? E só tinha Flamengo. Ou seja, aí eu comecei a fazer Flamengo em 2016, Flamengo em 2017, Flamengo... e fui fazendo o jogo do Flamengo. Flamengo. E aí eu fui ficando cada vez mais identificado com a torcida do Flamengo, porque os outros não estavam. E aí veio 2019, e aí fechou a tampa. Aí não teve jeito, aí eu realmente fiquei muito identificado com a torcida do Flamengo, e isso acabou, ao longo dos anos, me levando para onde eu estou hoje, porque, assim, esse meu namoro com a Flamengo TV, ele é de muitos anos, desde 2020, 2021, pessoas, a torcida sempre falou isso, você tem que trabalhar na Flá TV, você tem que ir para a Flá TV, muita gente sempre do próprio Flamengo falou comigo, você tem que ir para a Flá TV, você tem que trabalhar na Flamengo TV, só que era uma conversa, era uma paquera, né? E eu achava sinceramente que não ia acontecer, e se acontecesse, ia acontecer muito lá na frente. Só que aí veio o BAP e aí o negócio ficou sério. Porque ele primeiro me convidou para ser o mestre de cerimônias da posse dele. Aí, quando ele me convidou, eu aceitei, fiquei honrado, mas achei meio esquisito. De paquera vai virar coisa maior. Eu falei, o que esse cara tá me chamando? Aí, tá bom, vou lá, com o maior prazer, uma honra, né? Fui lá, fiz a apresentação. Quando terminou a posse, ele virou para mim e falou assim,
a minha equipe vai te procurar. Nós queremos conversar com você. Falei, tá bom, obrigado aí pela oportunidade e tal. E aí não deu outra. Aí veio a procura, a conversa, a apresentação do projeto, qual é a ideia, o que você pensa disso. Aconteceram 3 reuniões. E aí eu analisei tudo, pesei toda essa nossa conversa aqui, muitos elementos entraram nessa análise. Falei, puxa vida, eu estou olhando aqui para o hoje e para o amanhã. Eu acho que os caminhos eles estão ficando cada vez mais, né, divididos, segmentados. E esse caminho que eu vou entrar aqui, convenhamos que é um caminho muito interessante. Numa estrutura hoje muito sólida, né? Uma estrutura muito sólida, o Flamengo num outro momento, um momento muito favorável. E, cara, o Flamengo, né? Ou seja, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu trabalhei em grandes emissoras de rádio, Rádio Tupi, por exemplo, do Rio de Janeiro, que na época era um canhão de audiência. Trabalhei no Sport TV, um canhão de audiência. Trabalhei na Fox, uma audiência bombástica. Trabalhei na ESPN, gigante. Trabalhei na Paramount no streaming. Mas eu nunca tive tanta repercussão do meu trabalho como eu tenho na Flamengo TV. É impressionante, porque além da quantidade de gente que torce para o Flamengo, você tem a paixão envolvida, né? Então, o torcedor do Flamengo, ele, como todo o mercado, ele acabou ficando surpreso com o que aconteceu. Ninguém esperava isso, né? Quando eu fui falar com o pessoal da Paramount que eu ia sair, é uma história até interessante essa. Eu liguei e falei, podemos conversar? Tá, vamos conversar. Olha, eu recebi uma proposta de trabalho e quero rescindir o contrato, eu achei interessante, quero sair. Pô, mas por quê? O que está acontecendo? Está indo tão bem? Está tudo legal? Não, é um caminho novo que está surgindo aí, interessante, eu estou a fim de entrar nessa. Tá, qual emissora que você vai? Aí eu virei e falei, Flamengo TV. Silêncio. Aí alguém falou assim, Flamengo? O Clube Flamengo? Eu falei, o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo já tem uma TV, mas agora quer fazer uma outra TV. E me convidando, ninguém ficou sem entender nada, cara. Tipo assim, porra, o que está acontecendo? E os colegas também no meio, porra, saiu para ir trabalhar no Flamengo, o que está havendo? Poucas né? pessoas também não entenderam o movimento da Dani, né? Que veio depois. Depois Exatamente. do seu. Assim, o meu veio a primeira onda. Você contribuiu, acho que para a decisão dela também. Estímulo. Eu acho que sim, eu acho que a partir do momento que ela me viu, assim, o João Guilherme foi, ela olhou e falou, porra, eu vou também, né? E eu tenho uma afinidade muito grande com ela, a gente trabalha junto muito tempo na Fox. E aí veio, além da minha onda, porra, o João Guilherme saiu, aí a Dani vai e sai da ESPN. Ou seja, o Flamengo tirou 2 profissionais de 2 grupos de comunicação internacionais gigantescos. Demonstração de força. É algo que nunca aconteceu na história da comunicação aqui no Brasil, e aí estamos iniciando esse trajeto. E a tua carreira, você tem um outro momento também assim de impacto, que é a chegada da Fox ao Brasil, que você também estava, pelo menos para a galera que acompanha futebol no Rio, o João Guilherme era o top 2, top 3 ali, das principais transmissões. Sim. Vem a Fox Sports e assim, é até legal. Eu até me lembro de uma entrevista do Luiz Castro, como técnico do Botafogo, que ele batia muito na tecla de que eu só saí dos lugares onde eu trabalhei porque eu fui convidado. Sempre me contrataram e nunca me demitiram. Acabou até sendo demitido do Al Nassr. E assim, pelas histórias recentes, você tá em um lugar bom e profissionalmente falando, você recebe uma proposta que você prefere sair. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A minha trajetória na televisão é exatamente essa. Eu estava no Sport TV, 14 anos, aí fui para Fox, fiquei lá 10 anos, juntou a ESPN, fiquei lá mais 2 anos e meio, Paramount, e sempre essas situações, né? Eu gosto disso, eu gosto de desafios, assim, eu gosto de iniciar projetos. Eu gosto de começar a construção de uma casa, entendeu? Botar o primeiro tijolinho, botar o cimento, fazer o alicerce para ver aquele prédio subir. Eu gosto disso, é uma coisa que me motiva. E foi assim no Fox Sports. Eu estava há 14 anos no Sport TV, estava bem no Sport TV, realmente estava bem. Isso que você falou é verdade. Ali as transmissões do Premier, jogos de times cariocas, o UFC na época, um sucesso. Estava voando, assim. Ninguém imaginava que você sairia. Exato. E aí, de repente, eu me sentia um pouco estacionado. Eu falei, pô, estou aqui paradão, aqui nesse mesmo lugar, há alguns anos. Podia dar um passo à frente, mas esse passo eu acho que vai demorar algum tempo. Aí veio a Fox. Aí a Fox me apresentou o projeto. Nós vamos fazer um canal
que vai destacar a Libertadores da América. Vai ser a Casa da Libertadores. Nós vamos tratar a Libertadores como nunca nenhum outro canal tratou no Brasil, que é o que ela fazia lá fora e faz até hoje. Aí aquilo me animou, cara. Eu falei, porra, que legal, hein, cara? Vou começar do zero aqui, tendo a chance de conquistar um espaço que eu não tinha onde eu estava, fazer coisas novas e tal. E aí fui, pô, valeu a pena, graças a Deus. Mudou, assim, realmente o panorama da minha carreira. Aí ESPN foi uma outra situação. Eu estava morando em São Paulo, minha família no Rio, a Paramount me ofereceu a possibilidade de voltar a morar no Rio com a minha família e ter canal no YouTube, fazer coisas em redes sociais. Isso me motivou também. Eu decidi ir para a Paramount e agora veio a grande... Eu acho que essa ida para a Flamengo TV é a grande guinada da minha carreira, é o grande projeto da minha carreira, é o maior e o mais inesperado e, ao mesmo tempo, de maior responsabilidade, o mais promissor. É a tacada mais forte, né? Eu estou chutando a bola e estou esperando que ela entre no ângulo. Ela está indo numa trajetória boa. Agora, se ela vai entrar no ângulo, a gente vai saber daqui a algum tempo. Ó, antes da listinha... Daqui a pouco tem a lista, hein? Eu queria só voltar a 2019. Sim. Que você falasse um pouquinho dos bastidores. Sim. Daquele que, pelo que a gente conversou, eu classifico como o gol da tua carreira. O segundo gol do Gabigol. Sim, a transmissão da minha carreira foi toda ela. Porque aquilo foi, imagino, uma explosão de emoções para você em todos os sentidos. Profissionalmente, pessoalmente. Sim. Ali já você começou a trabalhar intensamente as emoções de narrar um gol importante, histórico para o Flamengo. Sim. Cara, quando aquela segunda bola do Gabigol entrou, você lembra? Não. Não lembro. Assim, eu me lembro, porque é o seguinte, Éboli e Cadu, eu como torcedor do Flamengo, eu vi o Flamengo campeão da Libertadores e campeão do mundo em 81. E eu vivi os 38 anos. A maior parte do tempo trabalhando, porque eu comecei a trabalhar em 88. Então eu trabalhava vendo os vexames do Flamengo na Libertadores da América. América do México, Cabanhas, né? Já no Fox Sports, aquele gol do Emelec no final, que o Léo Moura estava ouvindo. Aquela história do Flamengo é uma história de trauma. Exatamente. O Flamengo só ficaria fora se empatasse o jogo. Exatamente. Aí virou. E eu, rubro-negro, acompanhando aquilo tudo. Me lembro uma vez, eu estava em Barranquilha, na Colômbia, aí estava vendo o Fox Sports da Colômbia e os caras comemorando o fato que o Júnior tinha pego o Flamengo. Ela, pô, que bom, pegamos o Flamengo. O Flamengo é um time muito grande no Brasil, mas fora do Brasil, o Flamengo não tem tradição nenhuma e vai ser ótimo, porque o Flamengo não sabe jogar Libertadores, Sul-Americana. E aquilo tudo eu fui guardando, acumulando. Eu falei, pô, é verdade, os caras estão falando com razão, realmente, o Flamengo pagando vexames. Aí veio 2019. E eu quis o destino, fiz do primeiro ao último jogo da campanha do Flamengo na Libertadores. E eu ficava sonhando há muitos anos, cara, desde o início da minha carreira, isso é interessante, eu não falei isso em nenhum lugar. Desde o início da minha carreira, eu sempre tive 2 sonhos. Narrar o Brasil campeão do mundo e narrar o Flamengo campeão da Libertadores. Eu ficava pensando nisso. E eu falava, que era algo muito distante. E eu falava, como será o dia que o Flamengo ganhar a Libertadores? O que vai acontecer no dia que o Flamengo ganhar a Libertadores? Pô, eu quero narrar isso, cara. Vai ser algo inesquecível. E aí o destino me presenteou com isso. Eu narrei o 5-0 contra o Grêmio, que foi um jogo muito marcante e emocionante. E a partir daquele dia, que foi um mês antes da final, eu não dormi direito. Eu não consegui dormir. Eu só pensava no jogo. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Preparando para o jogo, eu falei assim, cara... Qual é a história que eu vou contar? Porque conta uma história. Eu vou narrar o Flamengo na final da Libertadores. Eu vou realizar o meu sonho. E aí os 38 anos ficavam na minha cabeça. Tudo aquilo ficava passando. Porra, lembra daquele dia? Lembra daquela eliminação? Lembra daquele jogo? Lembra daquele gol? Porra, lembra quando o Flamengo se classificava para a Libertadores, que era uma festa, porque o Flamengo demorava para ir para a Libertadores. Era muito mais difícil também. Muito mais difícil. Tudo aquilo ficava na minha cabeça, passando. E eu me lembro que na véspera do jogo eu não dormi a noite inteira. Eu não preguei o olho que eu ficava pensando, cara, eu vou narrar o jogo do Flamengo na Libertadores. E o que resultou isso? Isso tudo me ajudou.
porque eu cheguei para aquele jogo muito concentrado. Então, a emoção daquele momento, ela não me atingiu como ela poderia. Eu poderia ter chorado, eu poderia não ter narrado. Mas assim, eu estava tão focado na realização do meu sonho... Técnica. Que era narrar o Flamengo na Libertadores, e eu percebi, antes do jogo, eu falei assim, cara, eu vou fazer o jogo mais importante da minha carreira. Então eu tenho que me preparar bem. Então eu foquei tudo naquele jogo. Tava blindado, né? Tava blindado. E eu fico vendo os vídeos, que tem um vídeo do making off, da narração do gol do Gabigol da virada. E eu fico surpreso comigo, cara. Porque eu tô em pé, eu vibro assim, com a mão assim, cerrada, mas eu tô narrando o gol. Eu tô concentrado e as palavras vão saindo e elas vêm, não tem explicação, a inspiração vem. E eu me lembrando dos 38 anos, por isso que eu falei, quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores, se não tinha, tem a partir de agora. Tudo isso são lembranças, né, dos 38 anos. Então, essa minha expectativa, esse meu nervosismo me fez entender a grandeza daquele jogo e identificar antes que era o jogo da minha carreira. Então, ali eu me preparei para aquele jogo de uma forma muito especial e acho que é por isso que aconteceu a narração daquela forma. E eu fui abençoado pelo roteiro, que foi maravilhoso. O roteiro, né? o roteiro ajuda, outro né? mundo, de outro mundo. O controle emocional tá dentro do pacote de profissionalismo, Exato. né? Se você se descontrola, você estraga a tua narração, talvez. Exato. Você se descontrola, eu cai acho, para uma histeria. E eu acho que você... isso é um item que quem é narrador e quem pretende ser narrador tem que ter na cabeça, assim. Você tá ali, em primeiro lugar, trabalhando, né? Então você precisa, claro, você tem que colocar a emoção faz parte do trabalho do narrador. O narrador, ele vive de emoção e de passar emoção. O narrador sem emoção, ele não existe. Só que você, mesmo nos momentos de pico extremos, como foi aquele de 2019, você tem que ir até a página 7. Porque se você passar do limite, você se perde completamente. E eu acho que isso, tudo que eu contei aqui, me ajudou naquele momento a estar focado. E eu só fui perceber o que tinha acontecido no dia seguinte, cara. Eu saí de onde eu estava, fui para minha casa, tal, botei lá na televisão, aí começaram a aparecer mensagens. Pô, vi a tua narração. Aí eu comecei a perceber, e percebo até hoje, diariamente, falam comigo sobre o que aconteceu aquele dia. Uma loucura, mas assim, eu acho que tudo isso contribuiu para... Eu estava na hora certa, no lugar certo, e era a pessoa certa para fazer aquilo. Por tudo o que aconteceu. Um passarinho me contou que você nunca se encontrou com o Gabigol. Depois daquele gol. Depois daquele gol. Não, e eu cheguei no Flamengo na hora que ele saiu. Que momento. É o encontro que você queria ter? Ah, sim. E o que você falaria pro Gabigol? Obrigado. Duplamente, né? Como torcedor e como profissional, né? Mais como profissional. Porque é inegável, assim. Eu acho que esse gol mudou a vida do Gabigol. Ele virou outro jogador e eu virei outro narrador, outro profissional. Então eu fui no embalo dele. Ele fez em campo e eu completei aqui fora. Então há uma ligação, né, direta. Eu falaria para ele obrigado. E isso me dá uma tristeza muito grande de ver o que aconteceu com ele nos anos seguintes no Flamengo. Porque eu imaginava que ele ficaria no Flamengo até o final da carreira, se tornaria o segundo maior ídolo da história do Flamengo, que ele estava já nesse caminho para ser, né? E é muito marcante na história do Flamengo, é gigantesco na história do Flamengo, mas eu lamento muito o que aconteceu, ter sido interrompido esse caso de amor, um nasceu para o outro de uma maneira tão precipitada, assim. Uma pena, mas eu diria obrigado. Obrigado, Gabigol. Valeu, hein? Incrível. Temos incrível. que alguém tem que tentar fazer acontecer. Vai rolar. Ao natural, né? Porque assim, narrar uma final de Copa do Mundo na seleção brasileira, nesse momento está engavetado esse projeto. Eu acho mas você que não tem a vai chance, acontecer, né? Mas eu acho que você tem a chance de narrar uma final do Flamengo de Copa do Mundo. Olha aí. Talvez assim. Rapaz, esse é o meu novo sonho, né? Olha aí. Porque, assim, analisando a trajetória da minha carreira, eu acho que o sonho da seleção brasileira não vai acontecer,
porque eu acho que o meu caminho vai ser em TV de clube, vai ser na TV do Flamengo. Mas, cara, narrar o Mundial do Flamengo, eu acho que vai ser tão grande ou até maior do que narrar a Libertadores da América de 2019. Então é uma coisa que... E eu sonho mesmo com isso, eu fico sonhando, eu fico, pô, como vai ser narrar... O que eu pensei lá durante anos da Libertadores, eu fico pensando agora, pô, como é que vai ser narrar e tal, e a gente vai estar lá. Cara, não sei se São Judas Tadeu vai me presentear de novo, como ele me presenteou em 2019, mas vai ser épico, memorável, inacreditável e outros adjetivos mais se acontecer. Tomara. Pelo amor de Zico. Pelo amor, e ele do lado, e eu olhando Olha para ele só. falando, pelo amor de Zico, o mundo é rubro-negro de novo. Já pensou, rapaz? Eu vou sair daqui, vou no cardiologista. Deixa Cardiologista. tudo em dia. É um xerrapo. Hora da listinha, João. Hora de botar você que é um narrador... Sem muro. Sem muro. E acha Sem assim, muro. só tão grandes nomes profissionais. Não ficarei no muro, eu Você juro. citou vários aí durante o papo, Sim, né? sim, Amigos e sim. outros. E a gente vai perguntando. Você escolhe um ou outro, quem você escolher como tá. vencedor segue. Antes de responder, eu posso fazer no esclarecimento? Claro. Porque eu sei que isso pode gerar aí Repercussões. polêmicas, repercussões. Todo mundo tem um gosto pessoal, né? Todos os narradores que estão aí são competentes, qualificados, são ótimos profissionais, mas todo mundo tem um gosto. Por exemplo, o cara pode preferir o Cadu Macri narrando do que o João Guilherme. Difícil. Ou pode preferir... Não, prefere. Ou o João Guilherme narrando do que o Cadu Macri. Ou seja, mas isso não significa dizer que o Cadu é ruim, que o João Guilherme é ruim. Mas eu vou lá, vou dar minha opinião, manda ver. É apenas uma brincadeira, eu não né? sei pra os gente... nomes não, mas vamos lá. Isso é verdade. Sabia que ia ter o quadro, mas os nomes estavam guardados em segredo. Theo José ou J. Júnior? J. Júnior. J. Júnior ou Daniel Pereira, o Dandan? Já começou. Presta atenção no serviço. Inclusive, tá um convite dado aí pro Daniel Pereira vir participar com Conta e Manda também. Sabe qual é a minha dúvida? Porque o J. Júnior é um profissional consagrado e um narrador de altíssimo nível, dos melhores que nós já tivemos. Mas eu acho que o Dandan é um grande representante dessa nova geração, que também era do rádio e foi para a TV, e que pode chegar ao nível do J. Júnior. Dandan. Dandan, então seguimos para Dandan ou Kleber Machado? É parecido com o J. Júnior, né? Quase a mesma situação, a explicação anterior, né? Mas eu acho que o Kleber Machado ele conseguiu um destaque na carreira maior ainda do que teve o grande J. Júnior. Então, Kleber Machado. Kleber Machado ou Everaldo Marques? Tá dificultando. Narrador esportivo. Sim. É o cara que narra todas Vários as modalidades, correto? O Kleber é um narrador também de várias modalidades, mas o Everaldo é um cara que narra tudo e é muito talentoso, né? Everaldo Marques. Everaldo Marques ou Rômulo Mendonça? Porra. Rapaz. Esse é o mais difícil até agora. Vai ficar pior. Vai? Vai. Acredito eu, né? Porque é o seguinte, cara. O Rômulo, ele é genial. Ele é diferente. O Everaldo é mais completo. Ele narra mais coisas, mas ele também tem pitacos de genialidade, como tem o Rômulo. Dureza, hein? Ninguém disse que ia ser fácil. Everaldo. Everaldo André Henning. Caramba. Eu não pensava que ia ser assim. Cara, o André Henning, ele faz um trabalho extraordinário na TNT há muitos anos, né? Ele se tornou a voz da Champions League, ele era um cara muito criticado assim por muita gente quando ele começou. Ele grita muito e tal, mas ele é um dos melhores narradores de futebol que existe, na minha opinião. Ele é muito bom, o André Henning, cara. Mas aí é que tá, o Everaldo, ele é um cara que também é um grande narrador de futebol, também dá muita emoção, como dá
O André Henning é um cara que tem uma versatilidade maior. Everaldo. Everaldo, Jorge Igor. Putz. Outro filho do rádio. Outro filho do rádio, né? É outro que saiu do rádio para televisão. O Jorge Igor é brilhante, né, cara? O Jorge Igor é um narrador que tem um texto muito bom, uma emoção, palavras muito bem colocadas. Tem narrações históricas também, assim como o André também tem. Mas o que eu falei do André comparando com o Jorge, com o Everaldo, eu posso repetir para o Jorge Igor. Seguimos o Everaldo. Everaldo. Então vamos lá, para tentar dar um dinamismo. Everaldo ou Gustavo Villani? Putz. Porra, caprichou, hein? Cara, eu vou seguir a mesma linha, eu vou procurar ser coerente. Assim, tudo que eu disse do André Henning, do Jorge Igor, eu posso falar do Gustavo Villani. Um narrador extraordinário, um dos melhores narradores de futebol, um craque. Mas o Everaldo também é um craque e tem mais versatilidade, né? Everaldo tá com moral, hein, rapaz? Paulo Everaldo. Andrade ou Everaldo? Puta! Paulo Andrade ou Everaldo Marques? Caraca! Tem mais gente nessa lista aí. Tô vendo essa lista aqui. Cara, vou seguir na minha linha. Até onde for possível, eu vou Everaldo. seguir na minha linha. Vamos lá, Porque, assim, o que eu disse do Jorge Igor, do André, do Villani, vale tudo pro Paulo Andrade. Extraordinário narrador, mas eu acho que o Everaldo também é um extraordinário narrador de futebol, mas que tem outros recursos em outros esportes. Everaldo ou Milton Leite? Meu Deus do céu. Milton Leite. E vou te explicar por quê. Porque o Milton, para mim, é um dos maiores narradores de todos os tempos. E o Milton, ele é versátil como é o Everaldo. É verdade. E ele tem um carisma, uma forma especial de comunicar, bordões também muito interessantes. Então, Everaldo e Milton Leite. Milton Leite, Luiz Carlos Júnior. Eu tô rindo de nervoso. Olha, são dois caras que eu tive o privilégio de trabalhar durante 14 anos no Sport TV. O Luiz Carlos, 14 anos. O Milton, eu trabalhei durante 8 anos. Fantásticos, dois narradores fantásticos. O Luiz Carlos, ele é um dos narradores mais técnicos que existe. Ele é de uma precisão cirúrgica absurda, é um narrador excepcional. Só que o Milton, ele também é um narrador de vários esportes. O Milton e o Luiz Carlos são narradores muito parecidos, narradores técnicos, narradores de vários esportes, são dois monstros. Mas eu acho que o Milton, ele tem bordões, uma comunicação que se aproxima mais do povão, um jeito mais conversado e mais pra galera do que tem o Luiz Carlos, que é um narrador técnico. Milton Leite. Milton Leite ou Luiz Roberto? Putz. Tá acabando. Obrigado. Essa é a mais difícil até agora. Vai ter pior, né? Não é possível. Acho que sim. Ainda mais pro pessoal da sua geração. Nossa O último embate eu acho que é o principal. Milton Leite ou Luiz Roberto? Cara, o Milton, eu não entendo coisas de bastidor, sei lá o que aconteceu. Eu não entendo por que o Milton não teve tanto espaço na TV aberta. Ele deveria ter tido espaço na TV aberta. Não teve. O Luiz Roberto, ele tem características parecidas com o Milton também. É um narrador de vários esportes, de várias modalidades. É um grande comunicador. Porra, é uma briga muito feia, rapaz. Eu daria empate, mas eu não posso empatar, né? Então, por um frame de vantagem, Luiz Roberto. Luiz Roberto ou Silvio Luiz? Meu Deus, Silvio Luiz. Isso aí é na lata, direto. Papum. Silvio Luiz, pra mim, é o mais diferente narrador da história da comunicação. Silvio Luiz. Agora é reta final, agora é pódio. Agora... Silvio Luiz e Luciano do Vale. Luciano do Vale. Luciano do Vale e Galvão Bueno. Luciano do Vale.
Eu achei que fosse ser mais difícil a última. Achei que fosse... Não vai Luciano, ser. então, pra você... Porque a análise do Luciano com o Galvão, ela é parecida do Everaldo com outros narradores. Porque você vai falar assim, porra, mas o Galvão narrou Fórmula 1, o Galvão narrou futebol brilhantemente, genialmente, narrou Olimpíadas, é verdade, narrou mesmo. Só que eu nunca vi um narrador tão completo como o Luciano do Vale. O Luciano do Vale narrava sinuca com o Rui Chapéu. Lembra do Rui Chapéu? Boxe com Maguila. Boxe com Maguila. Ele trouxe o esporte americano para cá. Americano, Hoje temos basquete. NBA e NFL no Brasil por causa do Luciano do Vale. Show do esporte. Show do domingo esporte. inteiro. Ele revolucionou a comunicação no Brasil como empreendedor e como narrador, ele era extremamente técnico, emocionante, vibrante, com uma voz muito boa, uma dicção perfeita, completo, narrava tudo muito bem. O Galvão é uma lenda, um mito, narrou as vitórias do Senna, o Tetra, o Penta, como ninguém narraria, mas eu acho que o Luciano é o mais completo da história e o Luciano, para mim, é o melhor da televisão de todos os tempos. E o Silvio Luiz, para mim, merece uma menção honrosa como o mais diferente narrador de todos os tempos. Para mim, o Silvio Luiz é o mais genial narrador de todos os tempos. Então podemos colocar assim... O Luciano do Vale transformou a carreira de muitos atletas. Criou Transformou. o esporte no Brasil, os outros Sim. esportes além do futebol. Sim. Então, assim, numa Você definição... esqueceu de um narrador que eu colocaria nessa lista. Eu esqueci de vários, até porque a lista foi grande. Assim, não esqueci, mas tive que... E que para nós do Rio de Janeiro ele marcou muito e ele me influenciou muito. Eu acho que eu tenho muita coisa dele, assim. Januário de Oliveira. Um monstro. Extraordinário. Para mim está no top 5 dos maiores narradores da história da televisão, junto com Galvão, Luciano, Silvio Luiz, Januário de Oliveira e o quinto, pela ordem aí que eu coloquei, o Luiz Roberto. Né? Luiz Roberto. Então, assim, para definir, se é maior, de repente, Galvão, melhor Luciano e mais criativo Silvio Luiz? Não, eu acho que o Luciano é maior e melhor. Maior e melhor. Porque o Luciano... hoje em dia, por exemplo, existem Sport TV, Cazé TV, ESPN aqui no Brasil, por causa do Luciano. Porque não existia TV a cabo e antes da TV a cabo, o Luciano pegou uma emissora de TV aberta e criou uma programação de esportes. Ele fez da Bandeirantes um canal fechado de esportes em determinados momentos da programação. E aquilo ali mudou a história da comunicação. Então, é um cara que tem uma coisa que eu me identifico com ele, por exemplo, ele era o narrador da Globo principal, Copa de 82, fez uma Copa extraordinária, mas ele decidiu sair para empreender. Ele foi fazer o trabalho do vôlei na Record, o vôlei virou o que virou, ganhou a projeção que virou por causa do trabalho do Luciano do Vale. Luciano do Vôlei. Luciano do Vôlei, aí ele vai para a Bandeirantes e cria o Show do Esporte, e além de tudo ele narrava muito, tecnicamente completo, narrava bola de gude, lançamento de foguete para o espaço lá da NASA, narrava tudo. Então, para mim, o Luciano é o maior e o melhor. E você, meu amigo, como já era esperado, contou e mandou bem pra caramba. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, hein? Muitos cortes, muitos cortes. João, obrigado, boa viagem. Obrigado. Arrebenta lá na Copa que do eu vou Mundo de realizar um Clubes. sonho, rapaz? Olha, sonhar não custa nada. Eu acho que eu tenho mais chance que o Cadu. Tem. Mas é pouca, mas eu tenho um Acho que pouquinho tem, mais. acho Um que pouquinho tem, mais. acho que tem. Mas tem. Olha, episódio de hoje, mais uma vez com a nossa parceira Colibril. Cadê a imagem do capeta? Bota a imagem do capeta. Olha a imagem do capeta. Antes da Copa do Mundo eu vou beber. Olha aquela palavra, dá sim. aquela, né? Fica inspirado. Isso, fica inspirado. Vai receber um kit da Colibril. João Guilherme, Colibril, chopp artesanal, DNA carioca, da melhor qualidade. São 9 tipos de chopp. Você gosta de IPA? Tem IPA. Gosta de Pilsen? também. Tem Pilsen. É tudo. Eu gosto de todos. João gosta de todas. Vai chegar em casa. Mande o kit completo para o João Guilherme. Completo, os 9 sabores para João Guilherme. E você pode conhecer todo o trabalho da Colibril, você que tem um evento, quer fazer uma reunião com a galera. Olha, vem a Copa do Mundo para reunir todo mundo em volta ali da TV, para acompanhar a Flá TV, Flamengo TV. Vamos lá. O João Guilherme, acionar o pessoal da Colibril, porque eles fazem um trabalho muito bacana, então junto com a gente nessa. E muito obrigado pela sua parceria. João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Valeu. sucesso para vocês, um prazer estar aqui. Muito obrigado pela conversa, pelo jeito que vocês me receberam aqui e me trataram. Obrigado. Valeu, Cadu. Eu dei uma apertada no final, mas boa. mesmo assim o João... Foi bem. tua A lista aí, A hein? lista, Pô, e caprichou. tinha muito sentido, né? Porque eram pessoas da mesma emissora, mesmo estilo e tal. Caprichou na lista. Foi bem, Cadu, mandou bem. Quanto mais ele pensava ali, melhor eu percebi que a lista fluiu. Pô, foi ficando difícil. Mas que papo legal, passou voando. Espero que a galera em casa curta,
porque realmente foi muito bacana bater esse papo com ele. E aquele recadinho de sempre, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe todo o nosso material nas redes sociais, já são mais de 20 milhões de visualizações. E subindo, e crescendo. E subindo. Com o João Guilherme. Agora vamos para 40 milhões agora com o João Guilherme. A nação está sendo convocada por João Guilherme. Mas muito obrigado pela sua parceria e até a próxima. Valeu, gente!